tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de novembro de 2016, uma segunda-feira. Esse é o verbete de número 3.937, 7 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema é Inteligência Financeira Invexogênica, especialidade Invexologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Mariane Jacob. Nós vamos conhecê-la agora um pouco. Ela é bacharel em Ciências Econômicas, pós-graduada em Gestão Empresarial, pós-graduanda em Docência do Ensino Superior, brasileira, natural de Curitiba, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2005, docente em Conscienciologia desde 2008 e telepsista desde 2011. Vamos à definição. A inteligência financeira invexogênica é a faculdade, habilidade ou aptidão de a consciência inversora existencial, homem ou mulher, conceber, conhecer, compreender e aprender a maneira equilibrada e cosmoética de ganhar, multiplicar, utilizar e poupar o dinheiro, objetivando o autofinanciamento proéxico com vistas à materialização do planejamento, do maxi-planejamento invexológico. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira, o holopensene pessoal da invexologia, o holopensene pessoal da holomaturidade precoce aplicada. Em fatologia, o planejamento econômico pró-invexis, a busca do inversor pela construção do pé de meia, a educação financeira recebida na infância, a geração neném, a reserva econômica estratégica, visando auxiliar pais e parentes na velhice, a condição de pesquisador independente, a busca da sapiência interassistencial invexogênica. Em parafatologia, o drible aos desvios da Invex patrocinados pelos assediadores. Os cursos intermissivos, elucidando a importância da autonomia financeira. E as responsabilidades policármicas perante os aportes financeiros recebidos. Temos aqui uma argumentologia bem extensa. Temos 11 contrapontos entre a relação homeostática e a nosográfica com o dinheiro, a serem avaliados pelo inversor para a aferição da inteligência financeira invexogênica. Em perfis, temos 18 perfis, os quais podem ajudar o inversor a refletir a respeito da própria relação com o dinheiro, levando em conta a classe social, a mesologia, a profissão e a holobiografia pessoal. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: aporte existencial, bilibertação inversora, educação financeira precoce, intelectualidade adolescente, inteligência financeira proexogênica. A inteligência financeira invexogênica proporciona a liberdade pessoal e grupal necessária ao inversor no cumprimento eficaz das metas evolutivas delineadas no curso intermissivo. Você, na condição de inversor ou inversora existencial, já desenvolveu a inteligência financeira? Refletiu sobre a possibilidade de ampliar conhecimento sobre finanças e consolidar o pé de meia pessoal? Qual o impacto dessas atitudes na Proexis? Temos aqui 22 referências bem selecionadas, que vale a pena vocês darem também uma olhada. Então vamos agora à mega análise com a equipe das Psicosapiens. Meta, salário, dinheiro, consumo, educação, economia, liberdade, autonomia, patrimônio, adolescência, seriexologia, invexologia, investimento, planejamento, invexograma, administrativo, intermissiologia, organizaciologia, autofinanciamento e autossustentabilidade. Antes de começar, eu gostaria de fazer uns convites para vocês. O primeiro deles é para a prova geral de Conscienciologia, vai ser a 11ª edição. Esse é um evento que acontece todo ano, já são 11 anos, né? E é muito importante porque é uma oportunidade da gente testar os nossos conhecimentos da Conscienciologia. E não só isso, o campo que é montado, ele permite nós fazermos uma série de diagnósticos até dos nossos atributos mentais. A gente vai ver como é que está a nossa memória, a nossa atenção, o nosso detalhismo, dentre outros.
Então, vale a pena participar da Prova Geral de Conscienciologia. É um evento gratuito que vai acontecer aqui no CAEC, domingo, 11 de dezembro de 2016. Tá certo? Na parte da manhã. Os interessados podem entrar na nossa página no Facebook e colocar o nome lá, dizendo que vai fazer. E quem quiser fazer de fora, a instituição Conscienciocenter que quiser fazer fora aqui de Foz, é só entrar em contato até o dia 22 desse mês, a gente pede para a gente se organizar, né? E entrar em contato com o e-mail do Antônio Pitaguari, antonio.pitaguari@gmail.com, tá? E a página do Facebook, como já falamos. Então, na prova já tem 200 verbetes que foram selecionados em 3 tratados, né? Enciclopédia, o DAC, o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, e o Lex de Orto Pensatas. Então, já está disponível o material da prova, é só estudar e vir participar desse evento conosco, tá? Outro evento que tem tudo a ver aqui com o tema, né, é a 12ª semana da Maxi Proexis, não é isso? Que vai acontecer de 25 de fevereiro a 5 de março de 2017. Então, o tema vai ser legado evolutivo desse ano, né? Então, aqui tem várias pessoas falando aqui, bem interessante. Tem o Loche falando do balanço existencial pessoal, tem maxi dissidência do militarismo, tem egobiografia proexológica comparada. Então, tem vários aqui. Eu acho que no site né, vocês podem entrar no site da Apex e vocês vão ter detalhado essa programação. Então, vocês podem entrar em contato. Deixa eu ver aqui, tem um telefone para contato, além do... o telefone do CAEC, então, que é o 45... tem aqui um também da Apex aqui, ó. Tem o telefone aqui, 45 3524 2652. Esse é o do CAEC? Não é 3525? Então, ó, 45 3524 2652, telefone do CAEC. E vocês entram em contato também, entra na apexinternacional.org. Não é 3525, aqui tá 3524, por isso que eu estranhei. Tá bom? Então, ó, recapitulando, 3525, tá bom? E tem um outro evento que tem correlação aqui com a INVEX, que é o curso Aplicação da Técnica da RESEX, né, que vai acontecer 26 e 27 de novembro de 2016. Tem o apoio da Sinvex, vai acontecer no campo da Sinvex, não é isso, turma? Então, é um curso que traz as metas para o reciclante existencial, planejar e otimizar a própria performance evolutiva. Então, informações, vocês podem ligar por 31 99 272 6498. 31 99 272 6498. Tá certo? Então, só vou fazer agora um aviso meu pessoal, que eu vou estar em Campo Grande nesse próximo final de semana, para dar a opção pelo autodesassédio. Então, quem estiver ali pela região e quiser participar, estão convidados. Entrar em contato com o telefone 67 3324 1177. Tá bom? E agora, Mariane, vamos lá. Por que do tema? Esse tema, eu vejo conexão com ele, o tema dinheiro, de forma geral, né, e finanças, desde a minha infância. Então, quando eu era criança, eu brincava de bancária, né? Eu trabalho em instituição financeira. Nunca passou pela minha cabeça essa brincadeira. Quer dizer que é interessante, né? E eu brincava que eu era bancária. Eu tinha lá mini cheques na época, assim, versão pequena de cheque. Pegava aqueles volantes que tem de loterias, também carimbos, e ficava brincando ali de bancária. Enfim, esse tema, desde a infância, também depois da adolescência, e quando fui entrar na faculdade, eu sempre tive esse gosto, um interesse por finanças, como é que eu poderia fazer para administrar meu dinheiro. Eu sempre tive uma vontade muito grande, um senso muito grande de que eu precisava administrar bem o meu dinheiro para eu ter liberdade. Eu não sabia do que seria ainda utilizado esse dinheiro, mas eu precisava muito ter isso, né, bem trabalhado comigo. E daí em diante foi a questão da faculdade, depois, né, entrei na instituição financeira, mas esse momento agora que eu trago o verbete, né, de um ano para cá, eu venho pesquisando mais sobre a minha Proexis, né, e essa ligação com as finanças, e o que eu posso fazer em relação a esse tema, fora o trabalho que eu tenho, né, a profissão ali, na instituição financeira, que eu posso fazer também dentro da Conscienciologia,
para a gente fazer justamente fazer essa confluência das áreas, né, para poder aproveitar, gerenciar melhor meu tempo, já que eu estou nessa profissão, tenho esses interesses, e também dentro da Conscienciologia. E daí que eu comecei a fazer essa autopesquisa também, né, que fora a questão de pesquisar investimentos, organização, auto-organização, tem a minha autopesquisa da minha relação com o dinheiro. Também tudo que me aconteceu aí, desde que eu conheci a Invexis, né, dos 20 aos 30, agora estou com 31, que eu vi, que eu refleti, que às vezes eu não tinha maturidade aos 20, mas eu estou compreendendo agora aos 30. Então, eu também gostaria de passar isso, né, para os inversores, os que estão chegando, que também já estão na casa dos 30, dos 40, e o pessoal, né, a gente vai envelhecendo, faz parte, então, né, então tem várias fases aí da Invexis, o que eu puder contribuir também com a minha experiência, e todos vocês, né, aplicando a técnica da Invexis ou não, reciclantes, ou aplicando técnica nenhuma, né, poder, assim, a gente ampliar esse debate sobre a inteligência financeira. Então, vamos lá. Então, aqui é uma pergunta de Curitiba. Então, parabéns pelo seu verbete essencial nesta época, visando objetivos e metas evolutivas. Então, a primeira pergunta é em Estrangeirismologia, página 7, primeira linha. Como você faz para ter uma utilização do laptop pessoal de forma otimizada? Primeiro, ter um laptop mais avançado, que tenha mais a ver também com o seu uso. Eu falo isso porque eu estou precisando trocar o meu. Veio bem na hora. Porque o meu assim, já está velhinho, já estou assim, já está lá com a reserva financeira lá guardada para depois daqui eu já poder comprar o laptop, que eu senti muita falta. Né? Eu já tenho a experiência do contrário. Né? Como eu estava com o meu laptop já velhinho, eu vi a dificuldade que eu tinha de fazer pesquisa, de poder me deslocar a um lugar e poder fazer anotações. Então, o laptop pessoal é essencial mesmo. Eu gosto muito de anotação no papel. Então, nisso eu sou até mais velha, assim, né? Eu gosto muito do papel, do livro impresso. Eu tenho muito esse gosto. E, às vezes, eu tenho uma resistência às tecnologias. Isso é uma coisa que eu preciso também ir trocando e melhorando. Mas esse laptop, né, tendo um laptop que para você seja útil, porque, por exemplo, para mim, não precisa ser algo também super high-tech, né, com super programas. Funcionando ali na internet, o básico para fazer minha autopesquisa, para mim está bom. Agora, cada um também vai ver. De repente, a pessoa trabalha numa área de informática, ou tem mais interesse, ou mais afinidade com algumas áreas também, ela pode, né, ter um laptop de acordo com o que ela precise. Mas não precisa também de uma coisa super high-tech, sendo que ela não usa. Às vezes, vai desperdiçar um dinheiro ali que não é necessário no momento. Qual o seu upgrade inversível planejado com as mudanças financeiras pretendidas? O upgrade é justamente ter mais liberdade, até a questão, dentro da minha profissão mesmo, criar abrir outras porteiras, outros caminhos dentro da profissão. Então, eu não trabalho com educação financeira ainda, até por isso que foi a ideia. Na hora que eu resolvi fazer essa pós-graduação, foi isso. Eu estava procurando algo sobre educação financeira e me deu uma vontade, a intuição veio bem forte de fazer uma pós-graduação sobre docência. Na época ainda não dava para fazer um mestrado, né? Pensei, vou começar a ver as coisas de docência, o que tem a respeito disso. Tem sido bem bacana, que abriu para mim os horizontes, até mesmo por conta de eu ser professora da Conscienciologia. Então, estudar pedagogia tradicional, eu vejo que tem muitos autores que expandem a nossa mente, nossa forma de ver, a nossa forma de dar aula. Então, isso daí também me ajudou. Então, isso que eu estou querendo mesmo, esse upgrade inversivo, para poder expandir o meu conhecimento dentro da área, para poder fazer assistência, e dentro disso também ter mais recursos. Né? Cada vez mais, quando você vai crescendo dentro da Conscienciologia, você vê a necessidade, por exemplo, de fazer mais cursos, de poder viajar, itinerar, isso fora também da Conscienciologia. Então, por conta, às vezes, você quer estar fazendo uma autopesquisa, vai precisar fazer uma viagem. E daí você precisa daquele recurso financeiro para você poder fazer aquela viagem, poder ficar ali no hotel, transporte. Então, também vejo isso, essa expansão da minha itinerância pessoal também. Na Fatologia, página 7, quinta linha. Qual é o futuro da geração neném, no nosso ainda sofrido Brasil dos desempregados? Eles já estão de boa, né? Então, gente, foi muito bom vir essa pergunta, que eu estava estudando esse assunto hoje de manhã, e eu assisti um vídeo sobre a geração neném. Então, assim, tem vários dados aqui que é importante a gente começar a separar para entender a geração neném.
Então, essa geração, é importante a gente ver que tem os jovens que moram nas regiões urbanas e os jovens que moram na região rural. Tem os jovens da região urbana que têm acesso à educação e os jovens da região rural que não têm. Então, para a gente começar a entender melhor essa geração neném, não dá para jogar todo mundo no mesmo lugar comum e dizer, não, é tudo igual, a pessoa tem preguiça, ou, enfim, né, o estereótipo. Tem muita coisa aí que dá para a gente começar a fazer por partes, né, dividindo também por a questão econômica e social, para a gente começar a entender. Essa entrevista, depois eu posso até passar para vocês um link, 3-1 TV Brasil, achei bem, 50 minutos sobre uma discussão sobre a geração neném. E um dado interessante que eles colocaram ali, que a maioria são mulheres, 70% são mulheres da geração neném, boa parte são negras, também, daí a gente vê que tem um aspecto social, e essas mulheres elas acabam parando os estudos para cuidar dos filhos. Elas acabam engravidando cedo, uma gravidez não planejada, e acabam largando tudo para poder cuidar daquela criança. Então, esse é um dos retratos que a gente tem também da geração neném. O que a gente também tem, o estudo, né, que foi apresentado ali, também tem por faixa etária. Então, a geração neném é dos 15 aos 29 anos. Então, tem ali, aos 15 aos 17, é importante que a pessoa fique estudando, né? Não tem ainda a questão do trabalho tão assim, consolidado. Algumas pessoas já começam a trabalhar nessa idade. A gente tem os menores aprendizes, né? Mas aqui, dentro do estudo da geração neném, pelo menos estudar. O que eles acharam até mais grave, que era só estudar e tem um percentual que nem isso está fazendo, né? Tem a faixa etária dos 18 aos 24 anos, que a pessoa está em uma fase de transição. Às vezes, ela está terminando a faculdade, ainda não arranjou um emprego, então ela fica um tempo sem um emprego e depois ela consegue, né? Nessa fase, pode ser que a pessoa esteja nessa estatística, mas esteja numa transição nessa questão aí da geração neném. E agora, dos 25 aos 29, daí já são pessoas que, às vezes, terminaram a faculdade e ainda estão fazendo algum curso, alguma especialização, algum cursinho para entrar num concurso, e também entram na estatística. Deixa eu ver o que mais tem de interessante aqui. Não, mas o que eu vi assim, que me chamou a atenção foi essa lógica dos jovens da região urbana, que são diferentes da região rural. E que também tem que levar isso em conta. Às vezes a pessoa mora numa cidade pequena e ela não tem acesso à educação, às vezes não consegue nem chegar no local, a escola é precária, então acaba largando mesmo. Ou ela tem uma situação financeira que exige dela que esse jovem saia trabalhar para conseguir sustentar aquela família, né? Seja ele o pai ou seja ele irmão de várias pessoas ali. O que foi discutido, que eu acho também importante, a gente pensar na nossa responsabilidade também nessa questão da educação. Foi falado bastante no Congresso de Empreendedorismo sobre a questão da educação. Então, tem sido falado muito a questão da educação, criação de escolas, de universidades, de faculdades, e como a gente pode contribuir também como inversor, né? Também aqui como dentro da Conscienciologia, nessa parte da educação, para a gente conseguir auxiliar essas pessoas a chegarem. E também o esclarecimento para aqueles jovens que, por preguiça mesmo, que a gente também tem a fatia, né, não tem interesse no estudo. Por que acontece isso? Né, a escola, que de repente está deficiente, tem o método de ensino não está chamando tanta atenção, porque se a gente for verificar o nosso ensino hoje, a gente tem muito daquele ensino tradicional lá de mais de 100 anos atrás. Até o formato ali dentro da escola, das carteiras, é o mesmo, não mudou praticamente nada. O professor passa a lição e você tem que decorar para tirar uma nota na prova. E hoje a gente tem toda essa tecnologia, os joguinhos, os games, e o que a pessoa vai querer? O aluno vai querer ficar lá escutando, de repente, uma matéria que ele não tem interesse, não vê a praticidade daquilo, vai ficar no joguinho. E isso também é um dos fatores que pode criar esse desinteresse dos jovens dessa geração neném, pelo estudo, por querer estar em sala de aula, por querer progredir também. A neném nem estuda nem trabalha, nem estuda, né? nem trabalha. Faz nada. Fatologia, página 7, penúltima linha. Quais são algumas das âncoras de carreira e quando é hora de se desvencilhar delas? A gente tem algumas âncoras que estão ligadas aos valores da pessoa. Então, de repente, ela está num momento de vida que ela está querendo mais segurança financeira. Então, ela vai ter a âncora da segurança ali prevalecendo.
ela pode, de repente, querer liberdade. Então, ela vai querer mais se relacionar com profissões que ela possa criar o próprio horário, que ela tenha liberdade para criar as férias, para viajar. Tem também a pessoa que gosta, por exemplo, de ter uma vida mais equilibrada. Então, ela faz questão de ter lá o lazer dela, o bem-estar, isso está em primeiro lugar em relação ao trabalho. Então, essa também é uma outra âncora de carreira. Até o Caio está aqui, não sei, Caio, se está faltando mais alguma? Tem. Microfone, são muitas por favor, demais, Caio. né? Essas são algumas que eu consegui lembrar de cabeça. Alô, alô, alô. Das 8 áreas, tem uma expansão bem grande, porque a pessoa pode começar a se situar profissionalmente, como ela se localiza nas âncoras de carreira dela. Aquelas pessoas, como você bem ressaltou, que tem uma questão de ter uma segurança maior, então ela vai procurar um trabalho mais fixo, e aí isso daí dá essa tranquilidade para ela, mas tem pessoas que elas preferem ir para algo que faça mais sentido para ela. E aí não necessariamente é um projeto fixo, e sim aquilo que realmente a motive estar naquele projeto, mesmo que não tenha aquela segurança que um trabalho fixo tem. Então, tem vários artigos escritos sobre as âncoras de carreira. É importante a pessoa até fazer o seu teste para se identificar como ela está ancorada hoje nas carreiras, o que as escolhas dela, o que mais faz sentido para ela. Até tem o curso da PEC, já fazendo também a propaganda aí da turma que eu fiz em Curitiba, que foi o planejamento do projeto de vida. É um curso itinerante, né? Está saindo para outras cidades fora Curitiba, e tem uma parte que o teste são as âncoras de carreira. Então, também é bem importante para a pessoa saber se situar, para ela se sentir o mais confortável possível dentro do que ela está desenvolvendo, porque senão ela pode ir dentro da parte de carreira, falando de jovens, né? Vestibular. De repente, a família pressiona para ser médico, para ser psicólogo ou qualquer outra área, a família inteira é de advogados. Não, meu filho ou minha filha vai ter que ser advogada. Isso não tem, de repente, nada a ver com a pessoa. Ela tem interesse por uma outra área, e daí, contra essa família, e contra toda essa tradição da família, né? Como é que ela pode também fazer? Quanto mais ela estiver embasada, também conhecendo os seus valores, o que ela quer, é muito mais fácil, pelo menos eu enxergo assim, de você poder argumentar ali junto com a família. Claro que cada caso é um caso, né? Família e família. Mas isso ajuda bastante até para a gente se situar, né? Até a pergunta foi feita de mudança de âncora, né? Então, eu percebo que tem alguma coisa começa a não te satisfazer mais. Ou, às vezes, aparece uma necessidade maior. Então, a pessoa, por exemplo, né, foi autônoma ou é autônoma até agora e percebe que está faltando uma segurança financeira maior. Pode ser que ela opte por fazer algum concurso, né? Então, ela pode trocar de âncora. Ou, de repente, ela é concursada e vê, não, quero ser empreendedora, quero fazer coisas diferentes. E daí ela pode começar a optar em sair daquele serviço público, por exemplo. Mas eu vejo que é bem importante isso ser planejado para a pessoa também não se jogar. Então, por exemplo, ela fez um curso, alguma coisa, ela verificou que ela não está na profissão certa, de repente ela larga tudo, fica sem emprego, fica dependente financeiramente do outro, porque quer mudar, e no fim das contas, acaba criando mais um contrafluxo do que uma situação para ser amparada, que tem um período também de transição entre as âncoras ali, né, para você poder fazer da melhor maneira possível, sem se assediar e sem assediar os outros. Senão, você fica ali sem um emprego e alguém vai ter que te sustentar, de repente, naquele período. E daí, é mais cosmoético ou não é? Rio de Janeiro. Pensenologia, página 7, final da segunda linha. Poderia exemplificar os aportes infecciológicos direcionando o Mater Pensene da autoproexis? Desculpe, eu perdi aqui a linha. Final da segunda linha da página 7, que é da primeira página mesmo. Beleza. Os aportes infecciológicos direcionando o Mater Pensene da autoproexis. Dentro dos aportes, a pessoa pode verificar, desde a família nuclear, por exemplo, que se é um aporte também, aquele pai, aquela mãe, daí vai você analisar o teu grupo karma, e às vezes a pessoa fica, não, às vezes não se dá bem com a família, ou nem tudo é 100%, mas, de repente, aquele pai ou aquela mãe deram a oportunidade dela de estudar, por exemplo,
deram, de repente, aquele pai e aquela mãe tinha uma biblioteca em casa, aquilo ali te inspirou a você começar a ler. Aquele pai e aquela mãe, ou aquele grupo ali já tinham mais afinidade com a parte de finanças, ou já trabalham melhor com finanças, já tem uma cosmoética melhor. Isso daí são pequenos aportes também, não dá para descartar nada. Aporte não é necessariamente, veio lá R$1 milhão para você, para você poder fazer um curso, alguma coisa, mas pode acontecer. Mas a gente verificar e ser grata a essa família nuclear que nos recebeu e que deu esses aportes. O pessoal ali está fazendo o melhor que pode. Isso eu falo também dentro da questão da inversão existencial para o jovem, e para algumas crises que eu já passei também, e trabalhando as questões familiares, de entender tudo isso como aporte. Então, por exemplo, lá, falando do meu grupo Karma, meu pai sempre gostou muito de estudar. E eu também sempre gostei muito. E aquele exemplo ali também me mexeu, me motivou. E eu lembro quando ia na casa do meu avô, ele tinha uma pequena biblioteca, era bem pequenininha, mas eu adorava ver com ele aqueles livros, sabe? E aquilo marcou muito. Então, eu vejo que são também pequenos aportes para fazer todo esse rapport que tem aqui a Conscienciologia com a questão do estudo, da intelectualidade. Então, esse também é uma forma de aporte. A pessoa, às vezes, pode ganhar uma bolsa para estudar, livros. Então, dentro dessa questão da inteligência financeira, eu acabei estudando também a questão da prosperidade. Acabei entrando nesse assunto também, o que é ser uma pessoa próspera, Então, muitas vezes a pessoa está lá fazendo esforço para conseguir fechar as contas, só que a forma como ela pensiniza, também não favorece. E tem toda a questão pensênica dos nossos bolsões, de onde a gente veio, da nossa autobiografia, que às vezes tem uma relação ruim com o dinheiro. Então, por mais que você faça aquele esforço para ganhar o dinheiro, para ter o dinheiro lá na sua raiz ali pensênica, tem uma coisa dizendo assim, não, é errado ganhar dinheiro. E mesmo você não estando tão consciente, você acaba agindo assim. E você faz conexões com situações dessa forma também. Então, para atuar, trazendo situações benéficas para você, é importante você também ver como é que está o seu pensene, a sua relação com o dinheiro, e fazer também essa conexão com a sua autobiografia. Até eu fiz aqui uma lista com vários, são 18 perfis de profissões, para a gente começar a fazer essa relação. Então, por exemplo, qual que é o meu perfil também? Eu sou uma pessoa que gosta de jogos, eu tenho um perfil mais de apostador, eu gosto de fazer aquela fezinha, e, de repente, eu acho que o dinheiro vai cair do céu, E daí, como é que é isso? De repente, eu tenho ainda algum ranço ali da aristocracia, eu gosto da ostentação, eu gosto do luxo. Então, como é que está isso aí também? Deixa eu pegar mais aqui para frente. Religioso, que a gente falou, que tem a questão do voto de pobreza, isso também vai depender da religião, que tem algumas que é o contrário, que a divindade vai prover, então eles têm um movimento contrário. A nossa aqui no Brasil, que é a católica, já entra nisso do coitadinho, do humilde, que não pode ter dinheiro, que é errado, que é sujo. Então, é importante a pessoa verificar se ela se não tem algo por trás ainda assim, que às vezes acaba barrando ela nos projetos, mas isso é muito sutil. Isso que eu percebi na autopesquisa, eu fazendo a pesquisa sobre esse verbete, estudando sobre prosperidade, e lendo, escutando alguns vídeos, eu vi que eu tenho ainda muito ranço religioso de que ter dinheiro é errado. Ou ter dinheiro não, é só para as despesas ali, acabou. Então, poxa, mas eu quero fazer uma viagem, eu quero estudar mais, e qual o problema com isso? Qual o problema de ter dinheiro para financiar isso daí? Por que é ruim, por que é mal? Mas isso é muito sutil. Eu vi na forma como eu estava agindo, escutando os vídeos ali do palestrante, e esse palestrante dando uma chacoalhada nessa questão das finanças, eu estou com isso aqui ainda para resolver. Então, por mais que eu tenha conhecimento de finanças, de economia, seja bancária, tenho mais um negócio atrás, ali que às vezes está barrando. Então, é importante assim, a pessoa começar a expandir a relação dela com o dinheiro e com as finanças. Fora a parte de se organizar, de ter as planilhas, entender um pouco sobre investimentos, a pessoa começar a verificar como é que ela pensa sobre o dinheiro, o que ela pensa, que emoção que vem quando ela pensa no dinheiro. Ela fica com raiva, lembra de dinheiro? Não, dinheiro é um assunto ruim, que a pessoa não quer nem falar. Como eu sou da área financeira,
E algumas pessoas, às vezes, perguntavam que área que eu era, eu via a reação de algumas pessoas, né? Ah, a área financeira já faz uma cara feia para mim. Então, assim, né, já sabe que ali precisa ser trabalhado também alguma coisa. Professora Mariane, parabéns pelo verbete. Muito importante para os inversores, principalmente. Eu queria que você trabalhasse um ponto aqui na voluntariologia, na página 8. Tem aqui o ponto, né, o aplauso acrítico na sobrecarga do trabalho voluntário nas instituições conscienciocêntricas, ICs, mantendo a consciência em subnível financeiro. Queria que você aprofundasse isso daí. O que acontece? As instituições conscienciocêntricas, a gente analisando o voluntariado como um grupo, né? A gente tem lá uma instituição que tem 40 voluntários. A gente sabe que só uma parte dessa que realmente está lá todos os dias trabalhando e uma parte aparece esporadicamente. A gente vê que os perfis se repetem ali em várias instituições. Então, o que acontece? Tem aqueles que gostam de trabalhar, que carregam o piano, e eu falo isso pela minha experiência, por eu ter passado várias vezes por isso, eu estou aprendendo a dizer não. Né? Eu estou aprendendo a ver, não, a minha prioridade agora é, por exemplo, terminar meu TCC da pós. Pode estar pegando fogo lá, calma, eu vou fazer, meu horário é esse aqui. Por quê? Porque eu acabo me prejudicando e prejudicando o grupo também. Porque você acaba se assediando e daí o assédio passa para o grupo. Né? Mas o que acontece? Como a gente, às vezes, tem um grupo de voluntários, alguns que carregam piano mesmo, e já tem aquela característica de querer fazer e resolver as coisas, e vamos lá, vamos para frente, você acaba se sobrecarregando. E, às vezes, a pessoa, não que ela vai largar o voluntariado, às vezes, para fazer alguma coisa da vida profissional. O melhor é a pessoa tentar equilibrar. Nem que ela tenha que seja lá um voluntariado mais remoto, um voluntariado à distância, mas ela conseguir equilibrar para não ter que largar tudo. Mas, muitas vezes, pode acontecer da pessoa ficar muito imersa dentro daquele voluntariado, também para não enxergar algumas coisas mal resolvidas com ela. Pode ser dinheiro, pode ser família, pode ser aquele ambiente que ela consegue fugir da família, que está um caos em casa, alguma coisa que ela precisa resolver e aí está ali, né, se escondendo. Mas, às vezes, ela não tem essa consciência na hora, porque isso daí também é autopesquisa. Você verificar, opa, isso daqui de novo aconteceu, mas de novo aconteceu tal coisa. E, no fim das contas, gente, o que eu vi, né, que eu estou trabalhando também a síndrome da boazinha, né, de saber dizer sim, de saber dizer não e parar de dizer sim para tudo. Tanto no voluntariado, também na profissão. E eu vejo assim que não cai pedaço da pessoa, sabe? No mundo não acaba, eu sempre tinha aquela visão, nossa, eu vou dizer não, o que vai acontecer, o que vão pensar, como é que eu vou ficar, né? Aquela preocupação com a autoimagem. Eu vi que não acontece nada. Que eu queria, tipo assim, né, fazer um contraponto, né, ver algumas questões aí que eu tive de experiência, que eu comecei a trabalhar, né, com os grupos de inversores em 93. Então, a gente lá em São Paulo, né, a gente começou um grupo de inversores e eu vi, assim, para o longo, né, de voluntariado, muitos padrões de inversores e o processo financeiro sempre pegou. Né? A gente sempre acompanha o inversor, aquela pessoa que está chegando. Muitas vezes a família apoia aquela questão do voluntariado ou não apoia, isso também conta, né? Tem família que dá mais aporte, que dá mais abertura, outra não. E isso, como o inversor ele é dependente, ele tem esse problema. Sim. Mas o que eu percebi? Né? Eu percebi, por um lado, né, uma coisa importante que o inversor deve colocar assim, na balança, é que é uma oportunidade, voluntariado, dele desenvolver e recuperar cons. Porque se a gente vê uma empresa formal, que visa capital e tudo, dificilmente ela fará coisas que na Conscienciologia se dá abertura para ela. Né? Então, até mesmo em processo de liderança, processo de coordenações, ou seja, ela pode abraçar diversos trabalhos. Eu vejo que isso daí favorece, e aconteceu comigo, que se eu pagasse para uma empresa fazer o incremento de inovação, de oportunidades que eu tive, né, dentro do voluntariado, nossa, eu pagaria uma fortuna. Ou seja, quanto que eu ganhei no ponto de vista de estar lá, que nem você falou, pegando coisas e meio que sendo desafiado, isso não tem preço. Então, isso o inversor tem que colocar em voga. E uma coisa que a gente percebeu também, tinha muita gente que, pela própria pressão familiar, isso que eu queria que você fizesse um aprofundamento e um contraponto, que muitas vezes a família falava, não, olha,
foca no dinheiro, presta atenção na sua independência. E a gente via que ele dava um tempo para investir nisso e sumia, nunca mais voltava. Isso eu vi vários. Né? Então, é isso que a gente tem que ver, como fazer esse contraponto. Ainda acontece. Porque a pessoa, ela, às vezes, é ingênua. Até fala para assim, fazer faculdade. né? Fazer Vou faculdade, lá, não, vai dar tudo certo. Eu já volto, depois eu vou voltar melhor. E ele nunca mais volta. Então, como fazer essa dosagem pelo que você vê? Porque você está falando um lado importante. Agora, como pegar esses dois lados para ele não também ser seduzido e repetir processos do passado? Eu acho que tem que ter a âncora, né? Como tem que ir lá, mas como manter alguma âncora exatamente. aqui. Agora, essa âncora é para vocês estudarem, né? A fortalecer essas âncoras. Né? Eu já acompanhei também. Porque tem que ir, né? Tem que ir também. Mas como que faz essa relação? O que eu vejo do pessoal também no voluntariado, de exemplo de inversores, que, por exemplo, estudam medicina, que é super puxado. Né, eles se esforçam para fazer o voluntariado, nem que seja 1, 2 horas por semana. Voluntariado, manter uma âncorazinha, né? Porque o voluntariado em si tem indicado 6 horas de voluntariado, isso dentro do IPC, né, por semana. Mas eu vejo assim que se a pessoa não consegue as 6 horas, ela pode negociar para ir lá 1, 2 horas, que seja fazer um atendimento numa palestra, né, que seja fazer um contato telefônico, uma divulgação que vai uma turma, que daí é bacana, que daí você se empolga e vai conversando, às vezes faz um lanche no meio do caminho, então também vira ali um lazer, né? Então essas pequenas atividades ajudam muito a pessoa ali a ancorar. E até mesmo a questão da docência, eu vejo assim, a pessoa tem pouco tempo, faz o voluntariado dela e também consegue administrar a docência. Às vezes ela pega lá um período de férias, né, se ela faz uma faculdade muito puxada, que seja, eu tenho uma vida pessoal ali mais carregada na área profissional, mas ela, por exemplo, o período de férias que a gente tem em janeiro, geralmente em Curitiba a gente tem um CIP, né, que é o curso introdutório, que é intensivo. Então, é o mês inteiro de janeiro. Eu já vi gente fazendo isso. Em janeiro eu vou estar de férias, em janeiro eu vou dar aula nesse curso. E que é ótimo. Né? Então, a pessoa consegue fazer, sim, ter sempre essa âncora. Mariane, só assim, fazendo também um depoimento, aconteciam coisas comigo que eu via que era o seguinte, que às vezes eu falava assim, olha, eu tenho que estudar porque eu estava lá estagiando, eu estava estudando e estava voluntariando, e o pessoal, e você sabe que o processo da inversão, a pessoa tem que ser voluntária da unidade e tem que ser voluntária do Greenvex, né, que é outro voluntariado. Então você já vê que são diversas frentes. E o que eu via? Uma coisa que eu falo para a pessoa não acreditar em nada, mas ter suas experiências. Mas aconteceu comigo. Eu falo assim, olha, se eu focasse só, não, eu vou estudar, eu vou fazer só meu trabalho aqui e eu vou ganhar fôlego. Às vezes eu ficava tão assim, perturbado assim, com diversas coisas, e eu levando tudo, procurando levar de étil, né, fazendo tudo junto, eu às vezes estudava o essencial, eu trabalhava o essencial, e de repente tudo se encaixava, e eu ia melhor se eu não tivesse feito voluntariado. Então, e isso acontecia diversas vezes. Eu falo, não, gente, isso aqui é uma coisa errada. Eu estou fazendo mais coisas e eu estou sendo mais eficiente e eu estou chegando no resultado, entende? Porque se eu, às vezes, abandonasse aquela situação de voluntariado, ficasse meio à margem, pioravam as coisas para mim. Sim. Então, olha só, isso que é uma interessante se você puder também aprofundar. Uhum. Eu vejo também que quando a gente vai voluntariar, às vezes, o que acontece? A gente mexe aqui com desassédio. Então, você vai voluntariar, começa a dar aquela vontade em casa, não vai, né? Para que você vai lá? E daí, né, quem já é voluntário faz um tempo conhece esses pensenes, né? Para quê? Né? Tá frio, lá em Curitiba, né? Tá frio, tá chovendo, tá não sei o quê, né? E daí, às vezes, você acaba desistindo de ir, entrando nesses pensenes aí e acaba, né, não indo voluntariar. Então, isso também acontece. Eu queria fazer uma contribuição, né, dentro desse aspecto da inversão existencial, que eu concordo com você em relação a essa questão de levar jeito, porque a Invexis, ela é um aspecto que você tem que ter muita ousadia, né? E a ousadia, às vezes, ela vai fazer com que a pessoa ela tenha coragem e uma polivalência de desenvolver várias áreas, porém, às vezes, dentro da profissão, ela não vai ser o melhor, ela não vai ser o top, mas, às vezes, em diversas áreas da própria evolução dela, ou do voluntariado, ela vai acabar se desenvolvendo mais.
Eu vejo que dentro da minha experiência, dentro daquilo que a gente trabalha de inversão existencial, essa parte do dinheiro, das finanças, é um ponto que pega para todo mundo, é um ponto em que, principalmente na idade entre 24 até os 35 anos, que é uma idade da formação acadêmica, a idade que a pessoa... Porque até a faculdade, durante o ensino, a gente consegue levar, né? Só está estudando, às vezes a pessoa consegue voluntariar à noite, consegue fazer, mas quando ela chega num determinado momento que ela precisa se inserir no mercado de trabalho, que ela precisa estar 8 horas por dia, ela acaba, às vezes, por vezes, falando, não, eu vou fazer uma estratégia financeira de eu vou ganhar bastante dinheiro, fazer meu pé de meia, depois eu volto para o voluntariado, né? E isso não funciona. A gente já viu diversos casos e que, claro, a pessoa tem que avaliar cada caso, o caso dela, mas é importante ela ver qual que é o valor real intermissivo dela. No Rio de Janeiro, na época que eu voluntariava pela Sinvex no Rio, tive uma experiência interessante que eu era estudante, né, universitário, e eu dependia de uma bolsa de estudos que eu ganhava por ser de pesquisa e tudo. E eu lembro que essa bolsa ela não era o suficiente. Meu pai ajudava e tudo. E na época eu optei assim, eu preciso me dedicar a um projeto que a gente tinha que fazer pela Sinvex, pelo voluntariado, que dentro dos meus valores pessoais eu achei mais importante, assim, que era para eu me dedicar. E eu lembro que uma vez assim à noite falei, nossa, se eu conseguisse ganhar um pouco mais, eu conseguiria me dedicar um pouco mais para esse projeto, se eu tivesse alguma oportunidade de estágio, alguma coisa. Só que eu canalizei a minha energia para aquele projeto, né, que tinha a ver com a conscienciologia, com a Sinvex, e eu me lembro que uma semana depois eu fui convidada para um outro estágio que ia ganhar o dobro do que eu precisava, era realmente o que eu precisava, e não só eu, todo o grupo do Rio de Janeiro, naquela semana mudou de emprego. Todo mundo conseguiu ter um patamar maior, todo mundo ganhou mais. E exatamente o que o pessoal precisava, mas foi uma opção do grupo e falar, não, agora a gente não vai mexer com isso, vai se dedicar a esse projeto, mas naturalmente, pela minha experiência, eu vejo que as coisas se confluem. Mas aí, dentro disso que a Mari está falando, é interessante ter esse planejamento, né? De veio esse dinheiro, mas a gente não vai gastar tudo, a gente vai poupar, vai ter a inteligência para conseguir administrar isso. Mas sabendo que dentro dessa ousadia, às vezes vai ser mais inteligente, dependendo do caso, a pessoa levar tudo junto e às vezes ganhar um pouco menos, mas ela saber trabalhar com aquele pouco menos, do que às vezes ela dedicar toda a vida dela, a energia dela, num processo mais material para a construção do pé de meia, e depois ela não conseguir voltar ao ser uma retomadora de tarefa. Mas isso tudo, cada caso, a pessoa tem que avaliar, né? E tem a questão das companhias, né? Exato. Às vezes as companhias passam. Ela quer falar também? Eu queria perguntar. Tem a ver com o que a Flora falou anteriormente também. Na tabela, no item 4, você colocou aqui, entende o dinheiro como um meio. Então, acho que é importante a gente falar um pouco de alguns exemplos concretos, cotidianos, que você pode dar para a gente aí. Tem a ver um pouco com o que a Flora falou também, porque eu penso muito assim, no dinheiro como uma forma de você conseguir materializar projetos proexológicos. Então, você planeja os seus gastos anteriormente, antes de você conseguir, às vezes, até mesmo ganhar mais dinheiro, né? Então, como é que você pode fazer esse link, assim, eu vejo que também a gente tem ali a questão do maxi planejamento invexológico, né? Tem o curso do Felipe, certo? Para a gente começar também a trabalhar com isso mais em forma de planilhas, né? Eu tenho uma versão dessa planilha, mas eu ainda não fiz o curso, mas é importante assim para o inversor fazer esse planejamento, né? Eu também tô nesse caminho para conseguir fazer esse maxi planejamento, que você não sabe nem para onde você vai, né? Por exemplo, você não sabe para onde você vai viajar, não sabe quanto que vai gastar de dinheiro na viagem, né? Então é uma comparação que a gente faz aí. E esse dinheiro como meio, né, até dentro dos debates que a gente está tendo ali no Congresso, a gente tem visto bem isso, né, da questão do dinheiro vir, mas para você conseguir consolidar um projeto, né, seu pessoal, mas que tem a ver também com o grupo, esse dinheiro ele vai ser utilizado como meio, que a gente tem também o contraponto ali da pessoa que almeja a riqueza como fim. Eu vou pedir para concluir, para colocar ali como fim, que a gente tem também o caso da ostentação, né? Pegando o exemplo totalmente contrário. A pessoa almeja riqueza, pela riqueza a gente vê tanto caso que a gente tem por aí da corrupção, né, que se abriu agora, né,
que o pessoal parece que não é um saco sem fundo, né? Quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer, e aquilo ali vai, e não tem fim, a pessoa vai se corrompendo. Então, ali já é um exemplo ao contrário. E esse dinheiro pode ser utilizado como um meio para a gente fazer essa materialização dos projetos. Eu vejo aqui, né, o que a gente tem a estrutura do CAEC. Né? Eu comecei a vir aqui em Foz do Iguaçu em 2007. Nunca que eu ia imaginar que ia ter um hotel aqui do lado. Né? Na época era o Village, olha lá. Né? Na época também ainda era no Salão Verde. Né? As tertúlias eram no Salão Verde. E agora a gente tem o tertuliário. Então, isso daí também foi um esforço dos voluntários de gerenciar essas finanças para conseguir construir isso daqui. Então, isso foi um meio, né? O dinheiro foi utilizado como meio para construir isso aqui. Né? A gente tem a água, a luz, tudo isso daí com esse dinheiro não vem, né? Da onde que vem isso? Né? Então, eu vejo que fazendo esse maxi planejamento, então vamos fazer aí mais uma... incentivar, né, para inclusive, pegando o gancho, Mariana, se me permite, esse fim de semana vai ter o curso Max Planejamento em Vexológico, aqui em Foz do Iguaçu. A gente não trouxe a divulgação. Vai ser do dia 19 e 20, né, no sábado e domingo, vai começar às 8h30 da manhã, aqui em Foz do Iguaçu. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente a partir do e-mail, contato@sinvexis.org. Tá? Deixa eu só dar uma... É que assim, eu vejo assim, que quando a pessoa tem uma meta para se concretizar, né, fica mais fácil ela não se perder também quando ela ganha o dinheiro, né? Sim. Então ela tem uma linearidade maior, à medida que ela vai ganhando dinheiro, ela vai começando a ver como é que ela vai usar aquilo, até antes mesmo, às vezes, de ganhar, entendeu? Então essa linearidade já é um autodesassédio bem interessante. Né? Vamos continuar com o Rio, então. Fatologia, página 8, segunda linha de baixo para cima. O que considerar, tem tudo a ver, o que considerar na hora de planejar a reserva econômica estratégica, visando auxiliar pais e parentes na velhice? Então, esse item eu incluí aqui, porque a gente fala de inversão existencial, né, um inversor não tem filhos, então dá a impressão de que financeiramente estaria livre, né, livre de ter outras preocupações fora ele mesmo, de repente o duplista ali. Mas tem todo o grupo familiar. A gente sabe que diretamente pai e mãe, pode ser que aquele pai e aquela mãe não tenham se programado financeiramente para a velhice. Eu tenho acompanhado vários casos de conhecidos, de colegas de trabalho, mesmo voluntariado, e eu vejo o sufoco que é quando tem o pai e uma mãe numa condição que já está velhinho, já está senil, e daí tem que colocar numa casa de repouso, tem que contratar alguém para cuidar. Então, esse é um item que eu também pensei, não, a gente tem que começar a pensar nisso também como inversor, nesse cuidado com o grupo familiar. É mais um item para colocar, porque aquele grupo foi o grupo que te recebeu também, né, para você poder ter a sua proexis, você fazer suas reconciliações. Então, isso é mais um item para colocar dentro do maxi planejamento, não sei como é que se encaixaria, mas fazendo um planejamento financeiro também, começar a pensar nisso, na questão de como poder ajudar os pais. Aí, claro, daí a gente tem os investimentos aqui, né? A gente tem várias formas de como investir esse dinheiro, mas vamos começar a pensar também nessa reserva aí para poder ajudar a família. Para a fatologia, página 8, na próxima página. Penúltima linha. Sobre as responsabilidades policármicas perante os aportes financeiros recebidos. Para a verbetógrafa, os aportes recebidos são também decorrentes de um saldo holocármico positivo na relação com o dinheiro nas vidas passadas? Eu entendo que sim. Até a questão grupo kármica, eu tenho feito autopesquisa, fazendo também outros cursos fora da Conscienciologia, por exemplo, terapia, né? Eu coloquei a questão da psicologia cognitivo-comportamental. Eu tenho ido em algumas constelações familiares conhecer, e eles mexem muito, quem já teve a oportunidade de ver, né, a constelação familiar, ele mexe muito com coisas de grupo e de família. Então, eu ainda não aprofundei no assunto das constelações. Mas o pouco que eu vi tem a relação entre teu pai, tua mãe, você e o dinheiro. Como essa reconciliação grupo kármica, isso já, né, a pergunta foi holocármica, mas começando pelo grupo karma. Como essa reconciliação com pai e com mãe destrava a energia também da questão financeira. Isso tem relação, isso daí precisa ser mais pesquisado.
né? Até fico devendo para vocês, mas eu, né, verifiquei, presenciei ali nas constelações, eu pude verificar em casa coisas pessoais minhas, isso também ocorrendo. Então, tem a relação nossa, né, dessa reconciliação do pai com a mãe e a parte financeira. A gente sabe como tem briga por herança por aí também, né? Sendo bem, né, direto assim, tem muita briga por herança. O filho, de repente, são 3 filhos, teve um que foi mais protegido, e os outros 2 se sentem magoados com aquele pai, com aquela mãe. E, às vezes, na velhice, voltando na velhice, aquele filho, ao invés de ajudar aquele pai e aquela mãe, não, está, às vezes, querendo interditar aquele pai e aquela mãe para poder ficar com dinheiro. Então, a gente começa a verificar isso, né? Essas interprisões grupo-kármicas. Então, para enxergar esses aportes também holocármicos, eu vejo que quanto mais você acerta as coisas em casa, abre as portas para esses aportes holocármicos, que daí assim, você já resolveu o que tem ali no teu quintal de casa. Então, muitas vezes você está ali travado em alguma coisa porque o grupo karma você precisa resolver. Então, quanto mais você resolver os assuntos em relação ao teu grupo karma, mais liberdade você vai ter, inclusive financeira. A coisa se acalma, as pessoas se compreendem, as pessoas se ajudam, ao invés de ficar antagônicas. E isso abre, sim, um aporte para você receber mais essas oportunidades aí também do amparo. Eu entendo assim. Na voluntariologia, você já falou um pouquinho, mas vamos ver a pergunta dela. Voluntariologia, página 8, segunda linha. Poderia comentar o aplauso aclítico na sobrecarga de trabalho voluntário nas instituições conscienciocêntricas, mantendo a consciência em subnível financeiro? Poderia comentar também o outro lado, que é o voluntário em subnível nas tarefas assistenciais para se decidir ao cúmulo financeiro? A gente já debateu isso aqui. É uma linha tênue? O que você pode resumir aí do nosso debate? Sim, é uma linha bem tênue, como a gente falou aqui, né? Não dá também para dizer, não é importante a pessoa ter planejamento financeiro, a profissão, ter os recursos, mas também não dá para largar o voluntariado, por exemplo, que a gente debateu aqui, foi que a partir do momento que a pessoa ela precisa ter mais recursos, mais finanças, mas aí acaba abrindo mão do voluntariado, acaba perdendo chances e oportunidades dentro do próprio voluntariado e dentro do próprio meio profissional. Então, até voltando a esse assunto, o que eu fiz também alguns cursos na Apex, que também fica aí, né, a recomendação, já falei de algum deles, mas tem o CAPEX, né, que o que foi discutido ali junto com a pessoa que me ajudou, né, a fazer a confluência das áreas. Por isso que eu comecei a estudar educação financeira e encaixar isso também dentro do voluntariado e escrita de artigos e verbetes, porque daí eu já estou na minha área profissional, eu estou podendo expandir, estou vendo coisas novas para poder expandir minha parte profissional e, ao mesmo tempo, estou aqui auxiliando, escrevendo artigos e verbetes. Então, eu consegui juntar as duas áreas e está rendendo muito. Então, eu na hora assim, que foi falado, eu pensei, vamos ver, né, o que vai dar. Então, eu dei o artigo que eu apresentei ontem, que foi muito bom, né, sobre a personalidade histórica da Eufrásia, também um exemplo de inteligência financeira. Estou apresentando aqui o verbete, me expandiu, eu vi que tem muita conexão ao fato de eu ter escolhido agora começar uma pós-graduação sobre docência, né, no ensino superior, com as coisas que foram debatidas no Congresso, que o foco agora está muito em educação. Então, eu vejo que aquela intuição que me veio tem tudo a ver com esse grupo aqui, que vai me ajudar profissionalmente e vai ajudar no grupo. Acho interessante a gente chamar a atenção nessa mesma reflexão, né? Que, sobre a teoria da inversão. Que a teoria da inversão é trazer para a juventude, para a fase preparatória, o processo da assistência. Sim. Porque se realmente a gente olhar, se a pessoa esquecer isso, e for lá depois, que depois ela teve todo o processo, fez a fase executiva e vai pensar em assistência, isso não é inversão. Não faz parte da teoria da inversão. Sim. Então, acho que o legal que você está trazendo é como que é importante ele tomar cuidado disso, porque é um ata burro que vai fazer ele se quebrar lá na frente, e como ele tem que fazer as duas coisas. Não é? Sim. Aqui vocês também estão contribuindo bastante com os exemplos de várias formas como fazer, né? Do como, né? Que o pessoal tem questionado bastante, né? Então, a gente deu várias dicas aí para a turma de como fazer. Então, o inversor justamente isso, ele vai fazer assistência antes. Então, vai junto isso no pacote. E muitas vezes a gente pensa, não, vou fazer assistência depois, às vezes depois você não está com vontade nenhuma de fazer assistência, que o negócio foi tão conturbado, tão difícil, que
Porque às vezes a pessoa está lá, né, já aposentou, a última coisa que ela quer saber é de ajudar alguém, ela quer sossego, ela quer ficar na dela, na casa dela, porque ela já criou, né, no caso, né, do reciclante ou da pessoa que não aplica a técnica, mas ali já se envolveu com um monte de coisa, criou os filhos, já vem os netos, ela não quer saber de ajudar muitas vezes. Né? Eu falo pelo que eu vejo. Né? Então, essa coisa de deixar para depois pode acontecer outros mataburros virem também. Porque quando a gente está ali no voluntariado, aqui na docência, a gente tem mais acesso aos amparadores, que os amparadores eles estão onde tem o trabalho. Então, também acabar aquele mito que a pessoa, só porque é intermissivista, vai ter um amparador, tipo anjo da guarda, do lado, esperando, né? E você espera que a nuvem abra e venha a luz ali e te ilumine. É o anjo da guarda, né? É um anjo da guarda. Não é isso. O amparador vai onde tem o trabalho. Então, se você quer estar próximo desses amparadores, que é o melhor aqui que você conhece das companhias, que fazem esse rapport com o teu grupo evolutivo, você tem que estar no meio do trabalho. Né? Não que numa outra profissão, na tua profissão, você não possa ser assistencial que não tem amparo. Mas amparo conscienciológico especializado é aqui com a turma mesmo. Né? A gente vê eu também conhecendo outras áreas, terapias, enfim. Né? Eu também vejo que ali tem amparo, mas é diferente. Consigo verificar o tipo de amparo que tem nessas outras linhas terapêuticas e aqui dentro da conscienciologia. Eu sei que aqui é minha turma. Né? Então, é aqui mesmo que eu vou fazer esse vínculo. E como a gente se propõe a fazer uma proexis aí de realinhamento, reajuste mais cedo, o assédio também vem mais cedo. Então, aquela tua companhia extrafísica daquela vida que você fez aquela coisa errada, ela já aparece mais cedo ainda. Então, ela já está por aí em volta. Então, para você conseguir ter discernimento, para não cair, às vezes, naquele embate com aquelas consciexes, porque, às vezes, você tem a sensação da presença da consciexes e, assim, vem aquela raiva, vem aquele ódio daquele tempo. Não é tão simples assim, paz, amor, tudo, né? Sempre. Então, às vezes, você está com aquela companhia e nem percebe exatamente aquilo, você só sente aquela sensação estranha, esquisita. Às vezes, você entra no autoassédio, daí aquilo ali abre porta para aquele heteroassédio, e daí vai, né? E daí você pode ir ladeira abaixo. E quando a gente está num ambiente mais otimizado, é a chance do quê? De você se qualificar, se conhecer e se entender para poder ajudar também aquele grupo. Né? Que esse grupo seu aí depende da sua reciclagem para poder também saltar de nível. Né, isso que foi me dito uma vez, numa última CP2 que eu fiz. Eu fiz uma pergunta para a Consciex, e eu estava, dentro dos estudos que eu estava fazendo de personalidade histórica, eu perguntei, né, qual que é a relação minha com esse estudo que eu estou fazendo, das personalidades femininas, né, que eu senti bastante rapport e tal. E a Consciex assim, deu a resposta e continuou e entrou nisso também. Nessa questão, né, da minha representatividade frente àquele grupo e que a minha reciclagem ajudar aquele grupo também a sair daquele tradicionalismo, que é uma das características pessoais que eu tenho, que eu vejo também tem relação com a família. Então, a partir do momento que eu fizesse aquelas reciclagens, o grupo todo ia reciclar junto. Então, isso é muito sério. Né? A gente, às vezes, não percebe, né, visualmente, né, todos os dias ali, quem que são essas pessoas do grupo extrafísico ou mesmo intrafísico. Mas e daí? Você vai, de repente, deixar isso de lado para um dia depois, e daí você já está mais enrolado ainda, porque aquele grupo também, você tem muita afinidade com aquilo, tanto com a coisa boa quanto com a coisa ruim. Contribuindo também, né, Mariane, dentro de tudo isso que a gente está falando, a inversão existencial ela é uma técnica que ela é uma técnica de escolhas de vida, e é uma técnica de profilaxia daquilo que você vai fazer e daquilo que você deixa de fazer. Então, às vezes, é interessante, por isso que assim, quando a gente coloca no âmbito da inversão, torna-se mais peculiar, porque sai tudo fora da caixinha. Né? Então, a ousadia vem, as ideias intermissivas vêm. Então, a pessoa, às vezes, ela deixar de aceitar um emprego que vai pagar mais para ela, vai ser o melhor naquele momento para ela do que ela aceitar. Então, a inversão existencial ela tem também essa característica de que o que você fala não vai também ter consequências na tua caminhada. Que, às vezes, dentro de uma outra técnica da Ressex, ou às vezes dentro de um jovem que tem uma vida sem aplicação de técnica evolutiva e tudo, ele, sim, vai ser muito positivo. Qual que é o problema dela de aceitar esse trabalho, que vai prover um aporte financeiro, que vai prover experiência? Mas dentro de cada aspecto da INVEX é importante o jovem perceber isso.
Por exemplo, às vezes o jovem que está nessa idade, 26, 27 anos, e opta em vir morar em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade que ela é diferente das capitais, ela tem um pouco menos de estrutura de emprego, então, às vezes, ele vai ter que ousar da sua criatividade, e, às vezes, vai ter que dizer não para um emprego na capital e acabar, se aquela escolha para ele vai ser importante, se ele vai reconhecer que aquilo evolutivamente é importante. Eu conto sempre um caso meu, que eu vim para Foz do Iguaçu em 2013, né, no início de 2013, e em 2012, assim que eu me posicionei, junto com o meu duplista, com o Ricardo, uma semana depois eu recebi uma proposta de trabalho, assim, irrecusável, em que né, eu sou nutricionista, iria trabalhar numa área que eu adoro, que é na área de nutrição clínica, num grande hospital no Rio de Janeiro, com um salário ótimo. E eu fiz esse processo seletivo para ganhar experiência, para vir para Foz, que eu nunca tinha participado de processo seletivo, e eu fui passando, eram 50 nutricionistas, quando eu vi eu tinha sido a escolhida, vamos botar assim. E aquilo mexeu comigo, que eu falei, mas eu, poxa, passei nesse emprego, então vou fazer estratégia assim, né? Eu pensei rapidamente, eu vou pegar esse emprego durante 6 meses, eu junto um dinheiro, mais o que vai me ajudar para vir para Foz. Mas depois, eu usando a minha racionalidade, eu falei, é um emprego ótimo, que eu gostaria muito de trabalhar, que para mim, dentro da minha carreira, ia me ajudar, e eu tenho certeza, me conhecendo, que eu não vou largar esse emprego em 6 meses. Eu vou adiar mais um ano, e quando ver, eu não vou conseguir me mudar para Foz. Eu já tinha alguns planejamentos aqui. Então, isso, assim, eu estou dando esse exemplo, que eu falei não, chorei uma semana, falei não, fiquei assim, mas depois eu não me arrependo nem um pouco, porque outras coisas aconteceram, conseguia da mesma forma o dinheiro para vir, e consegui aproveitar o professor Valdo, e consegui aproveitar as coisas da Sinvex, e consegui fazer, para mim, no meu caso pessoal, a escolha mais lúcida. Hoje eu vejo sim. Então, dentro da Invex existem esses paradoxos, que às vezes vai falar não, vai ter um pouco menos de aporte financeiro, mas esse pouco que entrou é necessário aproveitar. Por isso que eu também queria aproveitar e fazer uma pergunta para a Mari, assim, dentro de tudo isso que você estudou, Mariane, o que você vê, principalmente no aspecto, assim, o que a pessoa tem, como ela investir, porque às vezes tem pessoas que elas querem ganhar muito porque elas não conseguem lidar com aquele pouco que ela, né, com aquilo que ela ganha, né? E referindo também no caso das mulheres, assim, o que você estudou dentro do teu caso desse controle mais mental somático que você passa, assim, de olhar a finança como algo que mais estratégico. Como que você desenvolve esse pensamento estratégico no teu contexto de mulher, inversora, para ajudar a gente também? Para mim, o que auxiliou foi a própria afinidade com as finanças, então é uma coisa minha inata. E daí, por eu trabalhar no meio financeiro, então acabei conhecendo os produtos financeiros. Então, aquele produto se trabalha no dia a dia, você vende aquele produto. Então, para isso me ajudou também. Não que todos vão ser, né, bancários ou trabalhar dentro da instituição financeira para ter esse acesso. Mas eu vejo que falta interesse da população, de forma geral. No caso das mulheres, ainda mais por quê? Porque a mulher ainda tem aquele ranço, por mais moderna que a gente fala que a mulher que saiu para o mercado de trabalho e tal, a gente vê que é sutil como essas coisas se apresentam. Então, de repente, lá tem a dupla evolutiva, mas você vê que a forma de relacionamento desses dois é muito parecido com a forma tradicional do homem e da mulher, do homem gerenciando as finanças e da mulher ficando ali passiva. Então, isso pode se repetir dentro de uma dupla evolutiva. Né? E você nem perceber que você acha que está tudo certo, você está fazendo as coisas aqui, está amparado, voluntariando, mas espera aí. Como é que é a relação tua dentro da dupla evolutiva e as finanças? A mulher, você deixa tudo para o teu marido resolver? Gente, como estudar, isso sempre foi assim. Se você vê dentro da sociedade, você começa a estudar, né, até por conta da personalidade que eu apresentei, né, que foi à frente do tempo dentro da inteligência financeira. Voltando para o século XIX, que é onde eu estudei mais a respeito disso. Oi, tudo bom? Pode continuar. Então, dentro do que eu estudei das personalidades femininas, e voltando agora, não muito, no século XIX, como é que as mulheres eram criadas? Eram criadas o quê? Né? Para casar e ter filhos, para multiplicar a fortuna da família.
Então, ela ter aquele filho varão, de preferência, né, porque o varão que ia, né, o filho homem, que ia continuar ali com as finanças da família, enriquecendo e tal. Então, a mulher sempre foi criada nesse contexto, pelo menos aqui nos últimos, sei lá, acho que 1000 anos, eu não sei, ainda não cheguei tão longe nesse aspecto feminino, fiquei mais no século XIX. Mas a gente sabe que são milênios aí da mulher sempre subjugada em relação às finanças, né? Porque a função do homem era lá, tinha também a questão da caça e da mulher ficar em casa, ali na casa, na aldeia, cuidando ali da família. Não que isso não seja importante, né? Mas também a parte financeira faz parte do ser humano, não tirando a questão de gênero, né? Mas por conta da sociedade em si, cada uma também acabou a mulher ficando num segundo plano e essa gestão financeira ficando muito na mão do homem. Então, para a mulher, a gente pensar é uma coisa nova. Até a gente pensando em holobiografia, a gente agora, a questão financeira é uma coisa nova para a mulher, de lidar com dinheiro, de gerenciar o dinheiro, porque as mulheres muitas vezes eram criadas assim, para elas poderem o quê? Ser subservientes ao marido, ele que cuidava dos negócios. Né? Então, é bem interessante a gente começar a estudar biografias e também história, que a gente começa a se enxergar nesses personagens e ver como a gente está repetindo coisas sutilmente. Eu trouxe esse caso da dupla evolutiva porque foi de uma análise minha, numa época que eu estava lá com duplista, e eu vi que eu estava repetindo isso. Mas isso eu descobri através ali, eu estou ainda, né, no processo terapêutico e foi levantado isso. A terapeuta me levantou, você viu como é que você repetiu o padrão? Que na época eu acabei deixando as finanças para ele cuidar, mesmo eu sendo da área. Ele que cuidava das contas e que pagava as contas. E depois teve a separação, daí que eu fui começar eu me virar sozinha. Né, totalmente sozinha, porque eu saí da casa dos pais para morar com essa pessoa, e depois eu morei sozinha depois da separação. E isso também foi um marco para mim, né, para poder eu me virar sozinha. Né, eu gerenciar minhas finanças como mulher, como é que é isso? Né? Eu ter o controle disso, eu saber qual conta que é, eu saber também, por exemplo, se tem alguma coisa na casa que precisa de reforma, isso também a gente pode fazer um gancho com Geração Canguru também, né? Então, isso daí é bem necessário que a mulher comece a se conscientizar que dinheiro faz parte da vida de todo mundo como pessoa. Né? E ver se sutilmente ela não está repetindo esse padrão antigo de ela deixar para a mão do homem, do marido, do pai, do irmão, seja lá de quem for, essa gestão financeira. Efeitologia, página 8, primeira linha. Poderia exemplificar o efeito autoconscienciométrico dos estudos das finanças interassistenciais sobre os pesquisadores dessa área? Ali dentro da conscienciometria, tem uma seção do conscienciograma que fala sobre finanças. Não sei até se não foi a página que eu deixei aqui. 178 a 183 aqui nas referências. Eu deixei bem as páginas ali do conscienciograma que falam sobre finanças. Então, o efeito que a gente tem é muito positivo, porque, como eu falei, né, eu sendo da área, comecei a estudar a minha relação com o dinheiro, mudou minha perspectiva. Eu vi o quanto de coisa eu estava repetindo de um passado, seja por conta da tradição familiar, por conta de holobiográfica, pela condição feminina, eu vi como eu estava repetindo o padrão. Então, a conscienciometria, assim como as demais técnicas também de autopesquisa, tem esse efeito que a gente fala aqui, efeito autoconscienciométrico dos estudos sobre os pesquisadores desta área, justamente da sua teática, né? Porque a questão ali, quando a gente vai começar a estudar inteligência financeira, ou educação financeira, hoje na internet a gente tem muita coisa, né, para a gente poder acessar. Eu vi congressos online sobre educação financeira, tem bastante. Tem sites, tem os autores fazendo as palestras sobre educação financeira, então a gente tem muito acesso a essa informação. Mas agora a gente colocar isso na prática é uma outra história. Então a gente pode entender tudo de investimentos, de finanças, saber todos os números e os cálculos, mas como é que está a gente com essa questão? A nossa autopesquisa, a nossa reciclagem frente a esses padrões, que tem a ver com o nosso grupo Karma, com a nossa holobiografia. E esse estudo conscienciométrico, consciencioterápico ou mesmo psicoterapêutico, isso ajuda muito a abrir nossos olhos para esses detalhes. Que às vezes são esses detalhes que saem de uma área só, né, que seja lá a parte financeira da organização, né, para você conseguir verificar, opa, tem a parte emocional, a gente tem um holossoma, né, até a gente extrapolando aqui para a nossa questão dos corpos.
Então, a gente tem lá o mental soma, a gente tem o psicossoma, o energossoma e o soma. E todos eles também se começa a fazer essa correlação com os temas. Então, por exemplo, questão do dinheiro. Até lembrei da nossa conversa ontem, Flora, que estava falando ali de, às vezes, se sentir meio contrariada com alguma coisa e gastar dinheiro, né? Então, imagine, de repente, você gasta dinheiro para comprar comida, né? Que daí você já pega teu emocional e atinge teu soma. Então, você vê como uma coisa vai se relacionando com a outra. A tua frustração, você acaba querendo gastar dinheiro, às vezes, para comprar coisas que você não precisa. De repente, até você que é nutricionista deve pegar uma turma assim, né? No seu consultório, né? Tá afetivamente ali abalada, alguma coisa que a pessoa não conseguiu desassimilar, trabalhar nela, cai no pote de sorvete, no chocolate, que é tudo uma delícia, e vai embora. Né? E daí não consegue emagrecer, e daí já começa a ter outras doenças, né? Diabetes e por aí vai. Dentro disso, você vê como tem toda a relação também fora a parte da organização ali financeira, também a parte emocional e biológica nossa. Quer falar? Eu gostaria de perguntar se ela atua na Invex na área financeira, voluntariando na área financeira. Não. Na Invexis, não. Eu já fui da área financeira do IPC. Eu passei 2 anos e meio no IPC, mas dentro da Invexis, não. Da instituição assim, Invexis, não. Porque eu acho que é uma grande oportunidade de ajudar, né? Eu fiquei 10 anos no voluntariado do IPC, voluntariando na área financeira, e é uma coisa que ajuda bastante. Eu sempre trabalhei com essa área, e então eu acho que também essa dá uma visão muito grande, eu desde os 17 anos, né? Então, eu acho que sempre aquilo que a gente tem de Trafor é o que vai poder ajudar nas instituições conscienciocêntricas, né? Fica a dica aí. Nós, Solupensene, pessoal da autossustentabilidade econômico-financeira, sofreu um choque na semana passada com a eleição americana, com Trump como novo presidente. O que se pode prever, de modo geral, como reviravoltas na área econômica, em especial aqui no Brasil? Olha, gente, o que eu vi da questão da eleição dele e das entrevistas pós-eleição, que a gente realmente está num período assim, de aguardo, de espera para ver o que ele vai fazer. Porque a gente não sabe se esse Trump, né, que a gente viu nas campanhas eleitorais, se ele é uma caricatura, se ele é um personagem para ele conseguir ganhar as eleições, ou se não é. Porque ele também é um grande empresário, né? Então também não dá para dizer que é tudo ruim, né? Que ele só tem Trafar, também não dá para julgar o cara dessa forma. Mas a gente está aguardando o que vai acontecer, né? Se for dentro do que a gente ouviu na campanha, é bem preocupante, né? A questão ali acordos comerciais podem ficar abalados, a gente vai ter que, né, ver o que ele vai fazer aí com a questão também da imigração, né? Que tem a questão financeira ali dos Estados Unidos, como é que vai fazer. Mas eu penso assim, eu estava pensando sobre o assunto também, né? Se acontecer uma coisa muito ruim, será que não é hora da gente se virar também? Que a gente está acostumado com a economia de tal jeito. Vem uma crise o quê? Para a gente mudar, para a gente fazer diferente, para a gente pensar diferente. Então, pensar também dessa outra maneira, não só na coisa ruim que pode vir, na desgraça, mas na oportunidade, se vier, mesmo que seja um cenário ruim, como é que a gente vai se virar de uma forma positiva e conseguir se adaptar a esse novo cenário? Porque uma das questões da Invexis, também puxando essa pergunta para a Invexis, é saber se adaptar aos cenários, né? Nem sempre você vai ter o melhor cenário, né, aquele céu de brigadeiro para você fazer as coisas, né? Melhor condição financeira, como a gente discutiu aqui, né, para voluntariar ou para tocar o barco no resto das coisas que você quer fazer, e você conseguir se adaptar a isso, daí você já entra na questão do empreendedor evolutivo, porque o cara consegue, né, trabalhar com isso e dentro das maiores crises conseguir criar ideias diferentes, né? Como eles falam, ao invés de chorar, vai lá vender o lenço, né? Que o pessoal fala bastante. Como podemos aprofundar o conhecimento dos produtos bancários sem cair na lábia dos gerentes dos bancos? Então, pessoal, os produtos bancários, a gente tem a própria página das instituições financeiras, tem bastante informação, né? Então, elas também têm ali o que é o produto, o que serve. A gente tem também literaturas aí da administração que fala dos produtos ali bancários, seja lá uma previdência, como é que ela funciona, um consórcio, um seguro de vida. Então, a gente tem bastante informação nos sites, na internet, nos livros, nas próprias instituições financeiras, porque daí, na hora que você for negociar,
você já sabe do que você está falando. Então, a melhor coisa na hora de uma negociação, em qualquer área, para não ser enrolado, é você saber e conhecer o que você quer e o teu produto. Então, a partir disso, você consegue negociar de uma forma muito mais lúcida e muito mais clara. É que nem o vendedor da loja, né? Que daí você entra na loja e quando você vê, você sai comprando lá um monte de coisa que não precisava. Né? Você entender, não, o que eu quero, o que eu preciso. Fazer essa pergunta, eu quero isso ou preciso disso? Então, você já começa a ter um caminho. Opa, vamos lá. Isso dentro da área das compras mesmo. Mas aí utilizem as ferramentas que a gente tem da internet, de livros, de revistas, façam um estudo prévio, tem coisas assim que são bem resumidas, não precisa necessariamente ser um especialista naquele produto, mas já vai te dar um norte na hora de você fazer uma negociação e ir lá na sua instituição financeira pedir, não, qual o melhor produto aqui, não, já tem essa informação. Aí você vai conseguir uma negociação melhor também. Como funciona essa relação trabalho versus profissão? Então, o trabalho versus profissão. A gente tem a questão assim do trabalho, que é visto muito como uma coisa de sofrimento, né? Não vou trabalhar, eu vou camelar, também é uma expressão que o pessoal fala, né? Vou camelar. Então, o trabalho ali é só para conseguir o recurso financeiro. E a profissão não, a profissão é para você se desenvolver, conseguir construir uma carreira e se sentir realizado. Pode ser que no momento você ainda não conseguiu construir sua carreira ou não tem ideia ainda, e a coisa apertou, você vai querer um trabalho, pode ser. Né? Não estou dizendo que é errado também a pessoa procurar um emprego, um trabalho, no momento que está difícil, que ela precisa se sustentar, para não criar interpisão com os outros. Mas quanto mais a gente começar a pensar a respeito do que a gente está fazendo, daquele trinômio, né? Motivação, trabalho, lazer, como é que está cada item, para a gente começar a ver, não, isso daqui virou mais um emprego do que uma carreira. Então, eu não estou muito bem aqui, mas dentro dessa empresa, que, por exemplo, se você é empregado público ou mesmo privado, né? De repente, aqui tem alguma área que você tem uma relação que você veja, não, essa área pode ser melhor para mim. Você pode também migrar de uma área para outra e, de repente, conhecer coisas novas. Ou você pode também, não, acabou esse momento, quero começar a empreender, abrir meu empreendimento, começar também já a estudar sobre esses empreendimentos, como é que seria ter também uma empresa própria, porque não é fácil, né? Às vezes dá essa ideia assim, não, vou ter o meu próprio negócio, e a pessoa se enrola, né, e acaba não conseguindo sustentar aquilo, acaba se endividando. Então, o que eu passo assim, vamos planejar com calma também, para não entrar na emoção, né, da coisa toda, de querer resolver tudo de uma vez só, de querer mudar de uma vez só, porque está insatisfeito, e, de repente, isso vir contra a pessoa. Vamos para Minas Gerais agora. Fatologia, página 7, 7ª linha. Poderia argumentar sobre o entendimento sobre os investimentos cosmoéticos? É bem importante a gente começar a verificar, por exemplo, né, nos investimentos cosmoéticos, aquela instituição que você está colocando aquele valor para ser investido, quem lida com ações também, né, verificar o que aquela empresa trabalha, que ações o quê? Você vai, o teu rendimento é em cima do lucro daquela empresa, né? Do trabalho que aquela empresa faz. Então, aquela empresa é de qual ramo? É de um ramo cosmoético, anticosmoético? Tem uns que são mais neutros, tem outros que você não tem muito também como saber. Então, fazer essa pesquisa também dessas empresas que você procura investir, né? Falando mais diretamente de ações, ou mesmo da instituição financeira que você está trabalhando junto, né? Que vai ser onde você vai colocar o teu dinheiro para render, para ver, opa, esse daqui é um investimento mais cosmoético, anticosmoético, isso aqui realmente... Né? Não vou, por exemplo, investir dinheiro numa empresa que fabrica cigarros, por exemplo. Você está investindo seu dinheiro num produto que vai matar outras pessoas. Né? Então, começar a se informar melhor sobre isso. Também não dá para entrar no lado da paranoia, que eu vejo, né? De você achar que tudo é anticosmoético, às vezes nem tudo a gente também consegue ter controle. Né? Mas, assim, tem coisas que são muito óbvias, que você vê logo de cara que aquilo ali é anticosmoético, não tem muito o que questionar também. Fatologia, página 8, é o último item da fatologia. A busca da sapiência interassistencial invexogênica. Você pode expandir? Espera aí, repete, por favor. Aqui. É o último item. Achei. A busca da sapiência. A busca da sapiência interassistencial invexogênica. Então, sapiência aqui é sinônimo de inteligência, né? Também foi utilizado aqui como sinônimo. Então, como é que a gente pode utilizar
essa sapiência interassistencial. Eu vejo pelos exemplos que a gente tem também dos empreendedores, né, que tratando do assunto dinheiro, e voltando de novo para o Congresso. Como eu estou direto no Congresso, então não tem como não fazer a menção ao que está sendo discutido lá. Mas a gente viu ali, dentro das apresentações das biografias que a gente fez, que tem alguns com perfil de inversor, também, dos biografados que a gente apresentou. E esses biografados, né, pegando um exemplo dessas pessoas, né, elas foram à frente do seu tempo e fizeram uma assistência que até hoje a gente vê os resultados. Então, a gente teve a apresentação que eu fiz da Eufrásia, né, a questão ali da herança que ela deixou para a cidade de Vassouras. Teve o Varela, também a educação lá no Uruguai. E teve a Ginkgo, que foi uma médica japonesa. Então, assim, eles foram à frente do tempo. A gente vê como essa assistência deles, né, como essa ousadia deles acabou gerando essa interassistência, que continua até os dias de hoje. Para o inversor, também eu vejo que isso é um exemplo, que são pessoas que tinham um contexto social totalmente, daí que era contra mesmo, século XIX, os três, né? Até uma das sincronicidades ali do que foi apresentado no dia, né? Os três no século XIX. Tudo contra eles. Eles conseguiram fazer esse aporte, conseguiram ser à frente do tempo e gerar essa assistência. Então, eu vejo assim, eu pesquisando biografia e dentro da inversão existencial, como isso me ajudou a ampliar o horizonte de ver onde que a Invexis pode chegar. Né, você trabalhando isso bem mais cedo, numa condição mais otimizada. A gente tem contrafluxo, tem, mas não é como era lá no século XIX, nem se compara. A gente tem muita facilidade e fartura aqui, a gente tem. Então, se essa turma fez tudo isso lá no século XIX, que era tudo contra, o que a gente não pode fazer de benefício, de trabalhos assistenciais? Isso seja um artigo, um livro, um verbete, às vezes alguma construção mesmo, uma escola. Tudo isso a gente pode fazer para também atingir essa inteligência interassistencial. E daí o dinheiro tem essa característica de ser um meio. Na parafatologia, na página 8, terceira linha, poderia falar a respeito da atuação do amparador extrafísico pessoal de função na aplicação da inteligência financeira invexogênica? A conexão que eu vejo da atuação do amparador no meu caso, né, vou utilizar mesmo como cobaia, né? Começando a trabalhar mais com esse assunto, como ocorreram sincronicidades com o tema. Então, eu comecei a ler sobre o tema e vieram muitas coisas que eu nem dei conta de ler e estudar tudo, de tanta coisa que veio. Então, eu vejo como foi bem amparado tudo isso. Então, eu comecei a estudar sobre educação financeira. Por acaso, eu cliquei lá, curti uma página lá do Gustavo Cerbasi, que é um dos principais estudiosos que a gente tem na inteligência financeira. E, a partir disso, começaram a aparecer outras páginas, claro, que é a questão ali né, que a gente tem da própria internet, ela pegar uma coisa que você curtiu para conseguir puxar os links, né, para aparecer propagandas do mesmo assunto, né? Mas, a partir disso, começaram a aparecer várias coisas. Então, e-books começaram a aparecer, livros. Eu passava na frente da livraria, vinha um livro, assim, ficava piscando aquele livro na minha frente, assim, chamando a atenção. E eu tive que ir lá comprar, tive que dar um jeito e veio para aqui na bibliografia. Foi assim, de dar um passeio, né? Aí sim, passeio no shopping aí vale. Nessas horas também pode ter abertura aí para o Amparo dar uma dica. Né? Fui fazer um passeio no shopping, passei na frente da vitrine e tinha lá um dos livros, que aqui esse do primeiro-ministro da Grécia, que foi ali não sei como é que fala assim em grego, né? Yannis Varoufakis, conversando sobre economia com a minha filha, que é um livro bem interessante para quem tem interesse em economia, mas que é uma linguagem bem mais fácil. Esse livro é sensacional. Acho que até mesmo nas faculdades deveria ser visto esse livro, porque ele faz um diálogo, ele ensinando para a filha dele sobre economia. E começa toda a história da economia, como é que era, como é que o pessoal começou a guardar os bens, que eram os alimentos, e daí vai indo pela história, vai explicando de uma forma muito assim fluida. Você começa a entender, verificar e tem gosto pela coisa. Então, eu vejo que os amparadores atuam também pelas suas entradas. Então, para mim, eu gosto muito de livros, então, por aí, o amparador vai poder atuar comigo. Eu gosto muito de séries de TV ou filmes, então, ali que vai vir, então, tem que ficar muito atento ali ao que você está vendo. E também a questão de revistas. Então, também, assim, eu vejo o Amparo atuando comigo dessa forma. Então, o inversor está bem aberto às sincronicidades. As sincronicidades daí começam a ficar mais escancaradas, e daí, sim, para mim, é uma confirmação que o Amparo está ali atuando. E, a partir do momento que você tem interesse sobre aquele tema, as coisas vão aparecer
ali na hora certa. Poderia comentar a exemplologia? Exemplologia que tem as fases ali, né? Inteligência financeira, invexogênica, egocármica, que é habilidade na formação do pé de meia pessoal. Depois a grupocármica, que é a perspicácia ao lidar com dinheiro, proporcionando auxílio financeiro à família e ao grupo de convívio. E a policármica, a cuidade no apoio financeiro às obras libertárias. Eu vejo isso também como um crescendo, essa exemplologia, porque você vai começar primeiro você com você mesmo. Egocármico. A tua conta, né, dizendo egokarma, né, egokarma, grupokarma e holokarma já são, o professor Orvaldo deu o nome de contas correntes também, né, para ficar, que tem também a ver com débitos e créditos. Então, a partir do momento que você trabalha a tua inteligência financeira egokármica, você trabalha nessa tua formação do pé de meia pessoal. A primeira parte é você conseguir ter liberdade para não depender de ninguém. Né? Você está bem, está conseguindo fazer suas coisas, não está ali dependendo de alguém financeiramente para conseguir tocar seus trabalhos. Na sequência, você pode melhorar cada vez mais, e daí o que acontece? Ao invés de você só lidar com as suas coisas, você consegue ajudar o teu grupo mais próximo, que é a família e os amigos. Né? Que é o grupo de convivência, o grupo que você tem ali suas relações kármicas, você consegue ser... Você, ao invés de depender daquele grupo, né, que você, no primeiro momento eles tiveram que te bancar para você estudar, para você ter saúde, você faz o inverso, você tem a chance de você ajudar eles. Ajudar também, de repente, um amigo que está em dificuldade, você pode ser ali o aporte que ele está precisando. E depois disso, você aumentar, né, cada vez mais trabalhando com os investimentos, com a autopesquisa, para você conseguir fazer esse desassédio maior holocármico, policármico. Porque assim, o polikarma é quando você atinge pessoas que não necessariamente são do teu grupo karma, pessoas que você não tem nem ideia que existam diretamente. Então, você pode ampliar isso. Só que eu vejo que depende de você estar bem nas outras fases. Não adianta você querer ajudar o mundo se em casa o negócio você não está conseguindo nem se ajudar. Então, você acaba se estourando. E também você ser benévolo consigo mesmo, entender a fase que você está. Né? Sendo inversor, você tem um planejamento a longo prazo. Então, talvez nesse momento você não consiga fazer ainda uma assistência financeira policármica, mas você vai chegar lá. E as coisas vão confluindo para você conseguir alcançar. André. Aproveitando aqui na remissologia, no 13º item, na ortometria econômico-financeira, você pode aprofundar sobre aqui, você fala da inteligência financeira invexogênica. Teria uma inteligência econômica invexogênica? Você pode aprofundar um contraponto sobre esses pontos, sobre essa relação da economia e das finanças? Da economia e das finanças? Poderia expandir um pouco mais para poder pegar? Que acontece o seguinte, é que perante o verbete mesmo, o pessoal que estuda o processo financeiro, as finanças têm mais a ver com a aplicação, tem mais a ver com o processo do valor do dinheiro, do ponto de vista a longo prazo, a curto prazo, os diversos tipos de empréstimos, os riscos, e a economia tem a ver mais esse processo da relação mesmo da microeconomia à macroeconomia. Tem a ver justamente com aquilo que você estava falando, o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo com a gente. Aí entra justamente a microeconomia, processo doméstico, a organização econômica, né, doméstica. É isso que eu queria que você aprofundasse, essa correlação. Que eu acho que nessa ortometria ele deve fazer esse contraponto, mas eu queria ver se você acha que, pelo que você estudou, se teria uma inteligência econômica também, além da inteligência financeira. Sim, porque a gente está todo mundo junto no mesmo barco, o planeta Terra. Então, não tem muito, né, como você sempre individualizar. Então, o estudo sobre política e economia, eu vejo também que é imprescindível para a gente também saber o que está acontecendo no mundo e que isso impacta também. Eu nunca tinha pensado dessa forma que você me falou agora. Né? Eu fiquei mais concentrada na inteligência financeira e finanças pessoais. Mas na questão de separar a economia mesmo, dentro da macro e microeconomia, eu não tinha pensado. Achei muito bom o debate para a gente ter ideias novas. Mas eu vejo que isso precisa, né? Até eu falo por mim, eu preciso também ver mais coisas de economia e de política do que eu estou vendo hoje. Preciso entender bem mais, para a gente poder ter a noção, né, que a gente está num trabalho aqui de grupo, né, nosso grupo aqui não está só em Foz, a gente tem a Tríplice Fronteira, o pessoal está querendo expandir aí fora do Brasil, já está expandindo, né, tem a questão também da África, América Latina.
Então, o que acontece na economia deles vai impactar também a assistência que a gente vai poder fazer, porque impacta também a nossa economia doméstica, tem a ver, a gente está tudo relacionado. Né? É só que a gente vê em termos de estratégia evolutiva, que a gente sabe que, por exemplo, abrir uma empresa no Brasil é muito mais difícil do que você abrir uma empresa nos Estados Unidos. Sim. Então, as taxas de juros no Brasil são absurdas. Absurdas quando você vê que no Japão, por exemplo, a taxa de juros está negativa. Então, se a gente for pensar do ponto de vista da invexibilidade, de repente, o inversor no Japão, do ponto de vista financeiro, ele é muito mais rendável do que no Brasil. Só que no Brasil, você tem aqui todo esse aglutinamento de informação que lá não tem. Não tem nada traduzido em japonês, por exemplo. Sim. Então, esse processo da invexiologia, olhando toda essa variação econômica financeira, em termos até estratégico de planejamento no extrafísico, deve ser vital, deve ser interessante de aprofundar. Como eu falei, não tinha pensado nisso, mas olha, mais uma aqui para a gente expandir. Eu queria só complementar aqui, não sei se na minha fala deu a entender um pouco que o inversor não é para ganhar dinheiro, mas não é isso que eu quis dizer. Eu acho que dentro da Invexis, né, são 3 aspectos, na minha opinião, não sei o que a Mariane acha disso, são 3 aspectos cruciais para a questão do quanto que ele vai precisar ganhar. Porque o dinheiro pelo dinheiro, às vezes, acaba perdendo um pouco do foco. Então, é importante, de repente, no início, ele pensar, onde é que eu quero chegar na minha vida? O que eu quero para a minha vida? Qual que é o ponto, a cereja do bolo que eu gostaria de chegar aos meus 50 anos, aos meus 60 anos, ou aos meus 40 anos? Então, a partir disso, que vai envolver valores intermissivos, vai envolver assistencialidade, vai envolver os objetivos evolutivos que ele vai traçar. E tudo na vida intrafísica, ela mexe com dinheiro. Dinheiro é a energia que movimenta a dimensão intrafísica também. Então, para ele alcançar esse objetivo, quanto que precisa? Quanto vale a ProEx dele? Quanto de dinheiro ele vai precisar para fazer essa missão de vida, de cumprir essa ProEx, de chegar nesses objetivos evolutivos? E aí, a partir dessa, não tão certo, né, a quantificação, vou precisar de 1 milhão, vou precisar de 100 mil, não sei, mas ele vai ter uma ideia do quanto que ele vai precisar e dali sim ele traçar estratégias, né? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? Como que eu vou conseguir ter esse objetivo de forma palpável, né? Aí vai entrar o planejamento de vida propriamente dito, da escolha da profissão, ou se ele já conheceu a Invex com uma determinada carreira mais consolidada, já com seus 25 anos, ele já está terminando a faculdade, então dessa profissão o que você vai extrair, e assim conseguir galgar os passos. Mas a ideia é que, dentro desse equilíbrio evolutivo entre dinheiro, trabalho voluntário, relacionamentos afetivos, enfim, ele consiga ter um equilíbrio e que essa economia financeira consiga ser sustentável. Ninguém que também Invex não se faz passando fome, dependendo dos pais e nem, né, tendo que depender, às vezes, do governo de uma bolsa, só com isso. Se faz com inteligência financeira, que é o que a Mariane está trazendo. Mas é mais assim para complementar que não é um voto de pobreza, não, mas sim ao contrário. É a inteligência no ponto ali para conseguir completar as coisas que ele quer. Primeiro, parabéns, Mariane, pelo verbete, muito bom. A minha pergunta é justamente em cima do lance aí que a Flora estava falando sobre essa questão do equilíbrio evolutivo relacionado à inteligência financeira. O jovem, ele tem uma característica de ser muito ansioso, né? A gente, quando começa a estudar e a pensar em qual profissão escolher, a gente tem aquela ansiedade e, às vezes, acaba atropelando, né, as coisas. Então, hoje, eu ainda com 32 anos, eu ainda vivencio um pouco desse conflito, né? Quando eu fui escolher a minha profissão, eu pensei muito na vocação, né? No que eu queria fazer, qual era o meu propósito, qual era a relação com a ProEx. E hoje, fico no conflito justamente pela questão financeira, né? Eu sou professora e, como todo mundo sabe, professor no Brasil não ganha muito, né? Então, para você também realizar a ProEx, como a Flora falou, também precisa do dinheiro, né? Então, qual seria a sugestão da Mariane
você buscar esse equilíbrio, de repente, como proceder para resolver, né? Não ficar só no problema, mas solucionar. Qual seria o caminho aí para alcançar esse equilíbrio? Eu vejo que é importante a gente ter paciência com a gente mesmo, né, dentro do processo de inversão existencial. É cobrado hoje muito do jovem que ele tenha sucesso muito rápido. Isso a sociedade toda cobra muito, que o jovem tenha sucesso, que consiga aquele primeiro milhão antes dos 30 anos, e tem toda essa cobrança, né, em cima do jovem para que ele se destaque muito rápido. E cada um tem um processo individual. A gente tem casos de jovens que realmente têm lá uma super ideia, criam um aplicativo e ficam milionários. Isso existe. Tem que ser analisado aí como é que é a situação deles, como é que eles estão trabalhando com esse dinheiro. Mas, de forma geral, eu vejo que a gente precisa ter mais paciência com a gente mesmo e também, dentro da nossa própria Proexis, entender que cada coisa tem o seu momento certo. Então, por exemplo, eu estou revendo a minha questão financeira. Eu também estou com 31, então a gente está na mesma faixa etária. Então, eu comecei, né, na crise dos 30 agora, né, não, até os 20, entre os 20 e os 30, consegui me virar bem dentro do que eu queria de não depender dos pais, e sair da casa dos pais, consegui me virar bem. Mas agora não, quero um pouco mais. E, a partir disso, né, eu procurei também a orientação ali do pessoal da PEX, que me ajudou bastante, é mais uma dica, né, que eu te dou, né, dentro da sua pergunta, né, conversar com o pessoal ali especialista nessa área, para ver dentro do que você já faz de docência, se tem alguma outra forma, de repente, de você ampliar a tua profissão, fazer alguma coisa nova, mas, de repente, diferente dentro de ser professor, né? Aí teria que ver o que se poderia ser feito, para já trabalhar com seus trafores, né, dentro dessa área, se você quer continuar dentro dessa área, né? Se for o caso de trocar de área, daí também tem que ser feito um planejamento para que isso seja feita a transição da melhor forma possível. Mas, assim, dentro do que a gente fala das finanças pessoais, né, para você ficar bem, é sempre você gastar menos do que você ganha. Isso é o básico, né? Então, mantendo esse equilíbrio por enquanto e procurando, né, essa orientação e também começando a concretizar, às vezes você tem que fazer um curso novo, uma nova pós-graduação, um mestrado. Isso leva, às vezes, um tempo, sei lá, 2, 3 anos até consolidar. Mas tenha paciência que lá na frente você também vai ter esse resultado. E não é problema nenhum que agora, opa, cheguei nessa fase, agora eu consigo enxergar coisas diferentes que eu quero lá para frente. Né? Então, quando a gente é jovem, a gente não tem noção de tudo, às vezes a gente não tem maturidade para compreender tudo. Então, muita coisa da minha vida profissional em finanças eu consigo enxergar melhor agora aos 30 do que aos 20. Só para fechar, eu acho que você foi realmente em cima do lance. Eu acho que a palavra é realmente essa, paciência, né? Nesse momento, e planejamento também. Obrigada. Parabéns pelo verbete. Gostaria de saber, no seu processo, na sua experiência que você teve de inteligência financeira, se houve o processo do empreendedorismo, na questão de ser empreendedora. Você fala profissionalmente? Profissionalmente. Não, ainda não. Né? Eu sou funcionária concursada, não que assim, empreendedor não é aquele que tem a lojinha, né? Então, vamos esclarecer que empreendedor também não é só aquele que é um empresário, tem a diferença entre empresário e empreendedor. Mas eu vejo que eu preciso ser muito mais empreendedora dentro da minha profissão, ou às vezes, né, ampliando isso, fora o emprego que eu tenho, o trabalho ali que eu tenho na instituição, poder aumentar isso. Isso ainda estou a caminho, estou estudando, né, para conseguir ampliar a questão aí, ser mais empreendedora. Certo, obrigado. Parafatologia, página 8, segunda linha. Pode comentar, de baixo para cima, a antecipação da desperdicidade. Comenta. É de Goiânia essa pergunta. O que eu percebo, assim, quanto mais a gente poder lidar melhor com o dinheiro e ter essa liberdade, você, por exemplo, né, vamos pegar o começo ali do princípio que eu acho da desperdicidade, que é a TENEPS. Que, para mim, é uma coisa assim que você vai começar a trabalhar diretamente com o teu grupo intra e extrafísico para conseguir fazer esse autodesassédio e heterodesassédio. Né? A questão financeira, se está travada, não que impeça. Né? A gente tem dentro dos pré-requisitos da TENEPS, né, em cursos de TENEPS é muito debatido, que se de repente aquela lacuna ela existe, mas ela não te impede de fazer a TENEPS, tudo bem, você vai trabalhar aquela lacuna. Mas se ela te causa muito transtorno, você se assedia com isso, é melhor não começar a TENEPS naquele momento.
E eu vi que, para mim, para eu dar continuidade para o trabalho ali do voluntariado, né, a questão docente e também a TENEPS, eu precisava ter um local meu para fazer a TENEPS. Né? Na casa dos pais não era o caso, até porque eles não têm afinidade. Então, eu preciso respeitar aquele espaço deles. O espaço é deles. Eu não posso impor minha vontade o espaço ali do pai e da mãe, ou do grupo Karma que eu estou vivendo. Né? Se eles não querem, paciência, ou se eles não têm afinidade. Então, para mim, foi importante essa primeira parte de não depender do pai e da mãe financeiramente, ter um lugar próprio para começar antes a TENEPS. Então, pude adiantar a TENEPS. Eu comecei com 25 anos, a minha TENEPS. Então, pude adiantar isso. Eu vejo o ganho que eu estou tendo em de ter começado a TENEPS antes, do trabalho que está sendo feito na TENEPS. E também agora a gente vai ampliando, agora a gente está falando bastante das dinâmicas também, né? A gente está falando aqui, né, eu e a Adriana, né, para ajudar a gente lá em Curitiba também. Então, né, como é que você vai, por exemplo, financiar, às vezes, um curso conscienciológico, ou mesmo ter o voluntariado, ou a tua docência, às vezes, num ambiente que não é propício. Né? Tem alguns jovens que nascem, por exemplo, em casas de voluntários já da conscienciologia. Não que isso também seja definitivo para dizer se a pessoa vai ou não desenvolver ali dentro da praxis dela. Pode ser que isso aconteça justamente o contrário, que ela se desvie. Né? Mas, às vezes, o inversor está num contexto que não está favorável. Eu vejo que essa independência financeira, ou você ter mais autonomia financeira, ajuda, porque você pode investir nisso com mais tranquilidade, sem contrafluxo, sem depender de ninguém. Então, isso daí também ajuda o inversor, a pessoa a ter essa liberdade de escolha, porque muitas vezes assim eu vejo, atendendo alunos, né, questão de casal, a mulher tem interesse, a esposa tem interesse num curso de conscienciologia, só que o marido não gosta dela, não vai fazer porque ela não tem dinheiro, porque é o marido que banca. Então, às vezes, acaba entrando nessa situação. O mesmo jovem, né, que depende financeiramente do pai e da mãe, né, quer fazer um curso, né, que a gente sabe que os cursos são pagos e tem um motivo por ser pago, a instituição vive dessa renda. Então, como é que o inversor vai fazer se ele não tem o mínimo de autonomia? Nem sempre a mesada dá para conta, né? Pegando assim a turma que ainda está na mesada, às vezes é o caso de começar a trabalhar o primeiro estágio, né? Para mim foi bem assim também. Eu comecei a fazer os cursos da conscienciologia e logo em seguida foi no mesmo ano, até foi no mesmo mês, agora indo lá no passado, que daí já veio a oportunidade de eu começar a fazer um estágio. E com o dinheiro desse estágio, eu consegui bancar os outros cursos que eu fui fazendo dentro da instituição. Então, comecei lá com os cursos básicos do IPC, e depois fui para os mais avançados, mas porque eu me posicionei, que é isso que eu queria fazer, né, que o voluntariado tinha tudo a ver comigo. E eu comecei aos poucos, fui fazendo os cursos, e foram aparecendo também as oportunidades de eu bancar esses cursos. Né, no caso, com o meu trabalho. Você pode comentar a frase enfática? A inteligência financeira inversogênica proporciona a liberdade pessoal e grupal necessária ao inversor no cumprimento eficaz das metas evolutivas delineadas no curso intermissivo. Então, até dentro disso que eu estava falando agora, neste momento, eu vejo isso. Essa inteligência financeira dá esse movimento, essa liberdade pessoal de você lidar consigo mesmo e com o grupo, sem nada te prender. Então, você não deve satisfações ali, entende? Você pode se bancar e ainda ajudar. É diferente de uma condição que você está preso, né? Que daí entra a questão, né, que eu coloquei pessoal e grupal. Né? Você não consegue se sustentar ainda, você está com dificuldade financeira, e daí você vai, às vezes, pedir para alguém do grupo que não tem nada a ver, não tem ideias afins com a conscienciologia, e daí aquilo ali te trava. Pode travar a pessoa, sim. Então, eu vejo que quanto mais você tiver essa autonomia, você pode fazer do dinheiro o que você quiser. Até agora, voltando à personalidade histórica que eu estudei, não tem como também não fazer esse link, né? Que foi a Eufrásia Teixeira Leite, no século XIX. Ela conseguiu se emancipar como mulher por conta também da herança que ela ganhou dos pais. Então, essa herança, e ela gerir bem aquela herança dela, deu uma liberdade para ela que na mulher do século XIX não tinha. Então, ela utilizou a inteligência financeira dela para isso. Então, a gente vê como é importante também, voltando à questão feminina, né, que também já foi perguntado, ter esse contato com as finanças, poder trabalhar com isso, porque realmente te dá essa liberdade para você trabalhar. Muito bem. Então, você quer ainda fechar com alguma coisa? O que você vai falar para os jovens inversores agora? Resume aí. Olha, o resumo é: tamo junto.
Então, esse verbete eu escrevi aqui, né? Até é um desafio para mim, por eu ser da área, mas eu sei que tem muita coisa que eu preciso estudar, né? Então, me coloquei na chapa quente, porque é a primeira vez que eu falo sobre um tema, assim, né? Em forma de verbete da minha área profissional também. E eu também percebi que tem um monte de coisa que eu preciso estudar, que eu preciso arrumar. A pergunta de vocês assim também ajudou bastante. Poxa, isso daqui eu não domino, eu não sei, preciso ver, tenho que ir atrás. Então, é isso, né? Estamos juntos, né? Eu quero trabalhar com esse tema. Dentro da Invexis também eu acho muito legal, então eu estou querendo também ajudar vocês e também, né, ter também essa devolução, né, da gente poder, em grupo, poder se ajudar na inteligência financeira. Mas, então, vale a pena esse estudo, continue, e a gente está aí para poder ampliar o assunto também. Então, agradecemos a verbetógrafa, esperamos os próximos verbetes, agradecemos aos tertulianos aqui presentes pelas contribuições, aos teletertulianos, hoje não deu tempo de fazer todas as perguntas, mas, né, eles entendem também. Então, tá bom, até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigada. Nossos comerciais? Agradeço. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Os recados de hoje serão com Miriam Cões, com princípios do auto-universalismo, Caio Polizel, com balanço existencial, Meira Silde, a complementário, Nilza Oliveira, com conscienciograma sem drama, e Nilza Martins, com tenepsologia. Eu gostaria de convidar a todos vocês para esse curso teórico-prático que vai acontecer na Bioconvivium nos dias 19 e 20 de novembro, portanto, no próximo final de semana, chamado Princípios do Auto-Universalismo. Nesse curso, nós vamos trabalhar com as temáticas Percepção do Universo e a Cosmovisão, a cultura, a autoaculturação e os idiotismos culturais, e também nós vamos ter a aplicação do universalismograma. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC. Aguardamos todos vocês. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Caio Polizel. Acabamos de ver a Mariane deixar um legado evolutivo aqui, trazendo conteúdo que ela vem estudando. E aí eu faço um primeiro questionamento para você, se você está satisfeito com o legado que vem deixando. Se ao fazer um levantamento sobre o seu saldo holocármico, ele está mais positivo ou negativo. Se você deseja ampliar as reflexões sobre o tema, lhe convido a participar do próximo curso Balanço Existencial. Todos os anos, durante o período do Carnaval, nós desenvolvemos esse curso para fazer um verdadeiro inventário sobre a sua realidade, sobre a sua vida, sobre todo o contexto existencial que você vem vivenciando. Acontecerá, portanto, dos dias 25 a 28 de fevereiro do próximo ano. Nós temos aí uma ótima oportunidade para quem fizer as inscrições até o final deste mês. Estão todos convidados e mais informações, basta acessar o site da Apex, www.apexinternacional.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu faço uma pergunta a vocês também, teletertulianos e tertulianos. Você já identificou suas amizades evolutivas nesta vida? Se você estiver interessado em trabalhar essa temática, nós temos o acoplamentário do próximo final de semana, que vai abordar essa temática da amizade evolutiva. Os epicons do acoplamentário vão ser a Patrícia Pialarice e o Tony Muscoff. E nós temos também um valor, um valor bem promocional nesse acoplamentário. E no acoplamentário nós vamos ter umas dinâmicas nas quais nós vamos passar a identificar essas nossas amizades evolutivas. Ou quem sabe também identificarmos as nossas amizades raríssimas. Então, se você está interessado, venha fazer esse acoplamentário conosco, pode fazer a sua inscrição na recepção do CAEC ou então pelo telefone 35 25 26 52. Boa tarde. O meu convite é para o curso em EAD, Conscienciograma Sem Drama. É um curso totalmente online,
que vai ajudar com uma equipe de professores, uma equipe de retaguarda de suporte, vai auxiliá-los na compreensão, na análise, nas respostas das 2.000 questões do Conscienciograma. Esse curso ele tem duração de 6 meses, ele acontece aos domingos das 19 às 21 horas, então é um horário bom para acompanhar online. Não dando para acompanhar online, todas as aulas ficam disponíveis para acesso depois e para o aluno verificar. Pode encaminhar as dúvidas também, a gente tem um sistema de encaminhamento das dúvidas para respostas pelos professores, para vocês. E a próxima turma está se iniciando no dia 15 de janeiro. Então, até lá, qualquer dúvida, se vocês quiserem mais informações, pode enviar e-mail para conscius@conscius.org. Ou então, vocês podem telefonar para o número 2102-1460. Não tendo ninguém para atender, vocês podem deixar recado com o número do telefone que entramos em contato. Pelo e-mail também pode encaminhar, deixar o número de telefone, que depois alguém entre em contato para poder estar passando mais informações. Obrigada. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para convidá-los para o curso Tenepsologia, Teoria e Prática da Teneps. É uma prática interassistencial, né, que vai acontecer nos dias 12 e 15, entre dia 12 e 15 de dezembro. Pré-fórum, antes do fórum, do dia 12 ao dia 15, o fórum começa o dia 16, e aí teria esse curso, que será realizado pela ICTeneps na sala 205 do discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. E não tem pré-requisito também. Dentre os objetivos do curso estão fornecer informações essenciais sobre a prática da tarefa energética pessoal, disponibilizar para as pessoas interessadas as bases fundamentais e vivências dessa paratécnica interassistencial, melhorar a autossegurança e a autoconfiança quanto à prática tenepsista. Há um aprimoramento de conhecimentos através de questionamentos e debates durante o curso. Este curso será ministrado pelos professores Amaro e Valquíria Krob. Maiores informações e inscrições no telefone 045 35 25 52 ou na recepção do CAEC. E também pelo e-mail caec@caec.org. Estão todos convidados. Obrigada. O próximo verbete será remanescente de família nuclear, da especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa Adriana Pouman. Agradecemos a todos, tenham uma boa tarde e aguardamos por vocês amanhã.